E eu gostaria de começar dizendo que, se puderem, eu recebi agora uma comunicação do site Jota, eles devem estar publicando na segunda-feira, o Lucas já viu esse texto, é um artigo meu sobre essa PEC da vingança. Eu gostaria de defendê-los para o Ministério Público, e, evidentemente, é fruto daquele impasse entre ética de convicção e ética de responsabilidade que eu mencionei na primeira aula, sob a forma de juízes garantistas desculpem, juízes consequencialistas e advogados garantistas, e que resulta, a meu ver, num regresso, num retrocesso institucional, que é essa tentativa do parlamento, numa aliança muito estranha entre o Centrão e o PT, de controlar o Conselho Nacional do Ministério Público. Deve sair na segunda-feira no site Jota. Eu ainda não mandei, mas existe um segundo artigo que eu devo mandar para o blog Estado da Arte sobre, vamos dizer, a campanha presidencial que se inicia, e tem alguma coisa a ver com a aula de hoje. Eu tento dizer nesse artigo que nós vamos ter a possibilidade de ter um debate constitucional e que eu acho que nesse debate constitucional nós temos de pensar em alguns temas, e eu levanto alguns desses temas. Um desses temas é o tema do planejamento, outro tema é o tema da estratégia, e por aí vai. São temas esquecidos na área do direito econômico, na área do planejamento de um país, no âmbito de um país que está desorganizado, sem governo, sem estratégia, e enfrentando uma série de dilemas do ponto de vista interno e pressões externas. Eu acho que é interessante para vocês acompanharem textos de participação no debate político de um professor de vocês. Começando a aula para valer, eu diria que na primeira destas aulas que eu dei, destas 4 aulas que eu dei, eu mencionei o debate weberiano entre ética de convicção e entre ética de responsabilidade, dizendo que no mundo moderno, o mundo que nós temos, começando no século XVI para XVII, é o mundo da racionalidade, é o mundo da ciência, é o mundo da dúvida metódica. E essa dúvida metódica conduz para 2 grandes momentos. O primeiro momento, que é o momento despótico do Estado moderno, é o momento do despotismo esclarecido, e nesse momento prevalece exatamente o que eu chamei de uma ética de convicção, em detrimento de uma ética de responsabilidade. E depois da Revolução Inglesa de 1688, depois da Revolução Americana de 1776, e depois da Revolução Francesa de 1789, nós vamos enveredar pela segunda geração do Estado moderno, que é a geração do Estado democrático do direito, é o Estado constitucional, e nesse sentido, o que nós vamos perceber aí é claramente a importância da ética de responsabilidade. A ética de responsabilidade é uma ética contratual, é uma ética, de certo modo, segundo Max Weber, a maior demonstração de racionalidade que o homem foi capaz de criar, que é a ética da Constituição, que é a ética do poder constituinte originário, que é a ética de uma efetividade constitucional, que é a ética das liberdades fundamentais, das garantias públicas e, portanto, uma ética de tolerância, de diálogo. Uma ética de tolerância, de diálogo, é a ética do viver em paz, não viver em bem, mas do viver em paz. Eu tolero que vocês me tolerem e vocês toleram que vocês me toleram e eu os tolero. É uma ética em que nós desenvolvemos aí o princípio da alteridade, do outro. Eu me coloco no lugar de vocês quando falo, e vocês se colocam no meu lugar, e a partir daí temos uma estrutura dialógica, né? Um diálogo que permite que, de certo modo, nós possamos aparar as nossas divergências e viver em paz, vivendo, portanto, nos tolerando reciprocamente. Em seguida, na segunda aula, eu mostrei que essas 2 éticas, esses 2 tipos ideais, pensados por Max Weber, que junto com Marx e junto com Durkheim, é um dos teóricos da sociologia, que isso permite que a gente visse de uma maneira tipológica, quase caricatural, bem do ponto de vista, vamos dizer, de uma definição de tipos ideais, como é que o economista raciocina e como é que o jurista critica o raciocínio do economista. Inversamente, nós vimos também como é que o economista, de alguma forma, vê o jurista e como é que ele critica o jurista. O economista trabalha com uma ética de convicção, que, segundo Weber, é uma ética que deveria interagir com a ética de responsabilidade. Não é? As 2 éticas não se confundem, mas as 2 éticas poderiam viver equilibradamente. O que nós vimos na aula é que é muito difícil, historicamente, a gente ter, principalmente em países como o Brasil, em países na América Latina, em países que atravessam crises econômicas sucessivas, ameaças de golpes, etc., etc., é muito difícil que a gente veja esse equilíbrio entre uma ética de convicção e uma ética de responsabilidade. O que nós temos é, na visão dos economistas, uma tentativa de
ultrapassar os limites do direito, desorbitar das prerrogativas da economia, com base numa espécie de uma ética que, no fundo, tem uma perspectiva maquiavélica, os fins dos economistas, que é a estabilização da moeda, que é a austeridade fiscal, que é a tentativa de se criar projetos de circulação de riquezas e aumento do crescimento, da velocidade do crescimento econômico, que os fins justificariam os meios. No limite, essa é a ética de convicção, como vai dizer Weber, na política como vocação. E para os juristas, não é? O que nós temos aí é claramente uma ética de responsabilidade, é a ética da segurança do direito, é a ética de que, acima de tudo, devem prevalecer as regras do jogo, e só uma vez prevalecendo as regras do jogo é que nós podemos definir os adversários e podemos definir os objetivos desse jogo. Ou seja, nós vamos ter aí um grande debate, que foi o debate da OAB, em 1977. Em 1977, nós tínhamos o Geisel ameaçado, o general Geisel, presidente e ditador do Brasil, ameaçado por um golpe de Estado, pelos grotões, ou melhor, pelos porões podres da ditadura militar, que queriam ainda mais repressão. E, de outro lado, no Congresso da OAB, nós tínhamos vários professores da Faculdade de Direito, liderados por um professor de quem eu fui assistente, Goffredo Teles Júnior, pedindo a imediata rendição dos militares, pedindo democracia já. E, nesse momento, um presidente da OAB, que era um grande leitor de Max Weber, Raimundo Fauro, que mais tarde seria membro da Academia Brasileira de Letras, pondo a mão na cabeça e dizendo o seguinte: esses juristas liberais não são capazes de entender a dinâmica do jogo político. Contra a força arbitrária de uma ditadura, o que nós podemos fazer é tentar corroê-la, começando pela exigência do retorno do habeas corpus, mas não exigir uma renúncia do governo Geisel e a democracia já, porque se ele fizer isso, vem um golpe dentro do golpe, e esse golpe trará os generais mais sanguinários para, vamos dizer, ocupar o Palácio do Planalto. Naquele momento ficou absolutamente claro, não é? Tanto para o Fauro quanto para alguns analistas políticos, que os advogados jogavam com uma visão extremamente formalista de direito e, portanto, eram incapazes de entender a dinâmica do processo ditatorial brasileiro, e os grotões podres da ditadura queriam levar, né, instrumentalizando os economistas, o máximo de desenvolvimento dentro de uma ideia de um Brasil grande potência, mas dentro de uma perspectiva de que eles eram mesmo autoritários, mas eles ganhariam legitimidade com o tempo, legitimidade pelo desempenho, legitimidade pelo procedimento, legitimidade pelos resultados de uma ditadura que fosse capaz de gerar emprego e mobilidade social ascendente. Em seguida, na última aula, eu mostrei que houve um grande acordo na crise brasileira dos anos 90, ou seja, nós tivemos, no primeiro momento, a transição brasileira de uma ditadura para uma democracia, uma transição negociada, uma transição conservadora. Nós tivemos depois a convocação da Constituinte de 1986, uma eleição que vai promulgar a Constituição de 1988. Tivemos uma eleição pelo voto direto, com dois azarões chegando ao segundo turno, o então candidato Lula, do PT, e o então candidato Collor, disputando a presidência no segundo turno, numa das campanhas mais sórdidas que eu assisti, principalmente da parte do Collor em relação ao Lula. Em seguida, nós tivemos o governo Collor, que foi um desgoverno, a queda do Collor em 92, e na semana passada eu mostrei a vocês, basicamente, como é que aquela crise foi, de certo modo, solucionada, ou não solucionada, mas neutralizada nos seus efeitos desagregadores, por uma aliança tácita entre PSDB e PT, que disputaram mais ou menos quase 6, se não me falha a memória agora, 6 eleições, seis eleições, 2 vencidas pelo Fernando Henrique, 2 vencidas pelo Lula e mais 2 vencidas pela Dilma. Ou seja, PT e PSDB criaram as condições para que nós tivéssemos a centro-esquerda e a centro-direita uma espécie de eleições, de certo modo, disputadas para valer, mas dentro de certos padrões, no mínimo éticos, dentro de certos padrões políticos, que não exacerbassem, não acirrassem, digamos assim, a política brasileira, como ocorreu em 2018. E com isso eu mostrei para vocês como nós tivemos a evolução do Brasil do ponto de vista de uma governabilidade econômica que enfrentou com prioridade, dando o enfrentamento, dando combate à crise de racionalidade decisória, portanto, enfrentando a crise política e a crise econômica, deixando de lado a crise de hegemonia, e isso gerou 2 mandatos de Fernando Henrique, 2 mandatos de Lula, que culminaram numa linha de continuidade de reformas estruturais
que resultaram na possibilidade do Brasil ganhar, em 2008, no mesmo ano da crise financeira, e apesar da crise financeira, no governo do Lula, um surpreendente investment grade, uma surpreendente promoção do grau especulativo, de uma economia do segundo time do grau especulativo para o primeiro time das economias avançadas, com o título de investment grade, ou seja, o Brasil obteve finalmente o tão desejado grau de investimento. E isso, de certo modo, vai ser conduzido até 2014, quando nós temos, a partir daí, a queda, não é, desse grau de investimento, com a Dilma, um pouquinho depois com a queda e com o impeachment da presidente Dilma. De lá para cá, não é, nós vivemos, do ponto de vista do Brasil, uma situação tormentosa, que foi uma crise de governabilidade do governo Temer, em função do envolvimento dele, no caso, Joesley Batista, e depois, não é, essa eleição que nós tivemos em 2018, na qual nós estamos vivendo tempos extremamente sombrios, etc, etc, etc. Para onde vai a Constituinte? Desculpem, para onde vai a Constituição? Para onde vai a governabilidade do Brasil? O artigo que eu mencionei a vocês é um artigo que tenta trabalhar com a ideia de uma eleição de um país democrático, de um país soberano, que tem um calendário eleitoral, que tem uma segurança jurídica dada pelo poder constituinte originário em 1988. Mas quando nós, de alguma forma, olhamos como é que o Brasil se comporta no mundo, e quando nós olhamos o que vai acontecer com a economia no mundo, e o que vai acontecer com as revoluções, com as transformações sociais, as transformações jurídicas no mundo, nós vamos perceber que nós temos uma série de variáveis que um aluno de direito, de certo modo, tem de começar a entender desde o primeiro ano. Quais são essas variáveis? Eu comecei mencionando essas variáveis na primeira aula que eu dei. Eu disse que entre 1989, ano da queda do Muro de Berlim, desmanche da União Soviética, fim das economias centrais, com planejamento no leste europeu, e, ao mesmo tempo, 1999, quando nós temos ali na passagem do dia 31 de dezembro de 99 para o dia 1º de janeiro de 2000, o euro, que não era mais uma moeda escritural, passa a ser uma moeda circulante, a zona do euro, com 17 países, no total de 27 países formando a União Europeia, nós tivemos uma série de reformas constitucionais para adaptar os Estados-nação, a Constituição dos Estados-nação, a uma nova ordem que estava se formando. Esta nova ordem era uma ordem que, em 10 anos, resultou no desmanche da União Soviética, em 89, na queda do Muro de Berlim, em 1989, no desmanche das economias planificadas e ditatoriais do leste europeu, e, nesses 10 anos, uma série de acertos que preparam constitucionalmente os Estados-nação para que possam viver num contexto de crescimento econômico, num contexto de globalização econômica, que vai se deflagrar a partir ali da década de 1990 para a década de 2000, que é o contexto, vamos dizer, da vitória dos partidos liberais, dos projetos de descriminalização, de desburocratização, de deslegalização, de desconstitucionalização, os processos de flexibilização da legislação do trabalho, que vão fazer com que nós tenhamos uma economia mais solta, os Estados-nação menos intervencionistas, os Estados, os governos nacionais perdendo espaço para os organismos multilaterais, e isso vai exigir, portanto, uma nova infraestrutura constitucional. É muito interessante, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em várias outras faculdades semelhantes, eu nunca ouvi algum professor de constitucional mencionar o fato de que, nesses 10 anos, nós tivemos 14,8% dos Estados-membros da ONU emendando as suas respectivas constituições. Nesse mesmo período, nós tivemos 39,2% desses Estados vinculados à ONU adotando constituições inteiramente novas. E 25% dos Estados vinculados à ONU introduziram leis de revisão constitucional regulares a cada período de 5 a 7 anos. Somando 14,8, 39,2 e 25, isso significa que nós tivemos 2/3, portanto, se a ONU tinha alguma coisa como 182 países, nós vamos ter, o próximo disso, nós vamos ter alguma coisa próxima de 120 países, entre eles o Brasil, adotando rigorosamente reformas constitucionais para se adaptarem
a um mundo que vinha saindo da crise do petróleo dos anos 73 a 1978, o fim da social-democracia, o fim do Estado do bem-estar social, o fim da sociedade afluente, o fim de um crescimento econômico do pós-guerra, inteiramente baseado no setor automotriz, no eixo automontador, e nós vamos começar a perceber, a partir daí, as novas técnicas de produção, as novas técnicas mais flexíveis de produção, a substituição do eixo automotriz pelo eixo eletroeletrônico do ponto de vista da tomada ou da retomada do crescimento econômico. Vamos começar a perceber um brutal avanço da tecnologia de comunicação, acelerando o tempo dos investimentos, acelerando as transformações tecnológicas. Nós vamos começar a perceber uma aceleração daquilo que os autores mais à esquerda vão chamar de ciclo de rotação dos capitais. O tempo que o capital demora para sair do ponto de vista da minha poupança num banco, a partir daí ele assume a forma de um fundo de investimento. Esse fundo de investimento vai investir na indústria, vai investir no comércio, vai investir na logística de distribuição, e com isso nós vamos perceber que os bancos vão investir no processo produtivo até o momento em que esse processo produtivo vai terminar, no momento em que um determinado produto é distribuído no varejo, comprado pelo consumidor. Nesse momento, o que nós vamos começar a perceber é o retorno na rotação do capital. O varejista remunera o atacadista, fica com seu lucro, mas remunera o atacadista, que de alguma forma paga o investimento que os bancos fizeram no atacado, ao mesmo tempo ele remunera e paga o que ele deve à indústria, que paga o que deve ao financiamento bancário, que tem o seu lucro e deposita o meu juro na minha caderneta de poupança. Ou seja, o ciclo de rotação do capital é o tempo que o capital demora para sair da forma de poupança, assumir a forma de investimento, financiar a produção, financiar a comercialização e voltar sob a forma de lucro, remunerando com isso o banco, que, por sua vez, deposita o juro na minha caderneta de poupança ou no meu fundo de investimento. O que nós vamos perceber é que esse processo do ciclo de rotação dos capitais, graças ao desenvolvimento da informática, a velocidade desse ciclo de rotação dos capitais vai aumentar. E, ao mesmo tempo em que vai aumentar, o que nós vamos perceber é que as decisões econômicas vão sendo tomadas cada vez mais online, em tempo real. Isso abre caminho para um fortalecimento dos mercados financeiros em detrimento dos capitais industriais. E, ao mesmo tempo, também nós vamos perceber, no final do século XX, na década de 1990 a 2000, uma aceleração no processo de destruição criadora, tão bem definido, tão bem analisado por um economista formado em Direito, que era um economista chamado Joseph Schumpeter, um economista austríaco, que dividia o proscênio com Keynes, que era um economista bastante importante do Reino Unido. Não é? Keynes e Schumpeter polarizaram parte do debate na primeira metade do século XX. O que Keynes vai desenvolver é a teoria anticíclica, que permite que o Estado intervenha para, num determinado momento, deter as falhas de mercado e deter os momentos de estagnação da economia, e Schumpeter, por sua vez, vai, num determinado momento, trabalhar com a ideia de destruição criadora. O que ele vai dizer, analisando a Revolução Industrial, é que, basicamente, o que nós temos são dois ciclos, duas ondas, duas fases. Uma fase de forte concorrência, em que os agentes econômicos disputam o mercado e, para manter a sua posição, são obrigados a conter a margem de rentabilidade, desenvolver fórmulas de cortar custos, e com isso eles vão mantendo a sua posição no mercado, mas a médio prazo ou a longo prazo, o que Schumpeter vai mostrar é que eles vão cortando gastos, vão reduzindo a margem de rentabilidade, que há um certo momento que eles chegam a uma situação limite, uma situação de esgotamento. Eles já não têm mais de onde cortar gastos e não têm mais de onde cortar rentabilidade. Naquele momento, ou o empresário cria algo novo, ou ele quebra. Ou seja, a partir daí começa um ciclo de inovação tecnológica. Esse ciclo de inovação tecnológica é conduzido por alguns poucos empresários. A maioria quebra na situação limite de uma economia concorrencial. O que nós vamos perceber são os empreendedores schumpeterianos, que são os empreendedores inovadores, e esses empreendedores inovadores vão criar um novo paradigma tecnológico, vão tornar, com uma descoberta científico-tecnológica, sucata a tecnologia que havia sido até então desenvolvida, e com isso nós vamos começar a perceber que durante algum tempo nós vamos ter empresários inovadores
sozinhos no mercado, com monopólio, obtendo aquilo que Schumpeter vai chamar de lucro de monopólio. Qual é o problema? O problema é que, apesar do lucro de monopólio, o que nós vamos perceber é que esses empresários, ao longo do tempo, terão a sua tecnologia adaptada, a sua tecnologia pirateada, e com isso, o que nós vamos verificar é um processo de socialização da tecnologia de produção, e com isso nós voltamos ao sistema anterior, ao sistema de concorrência, em que todos os empresários partilham a mesma tecnologia e são obrigados a concorrer com essa tecnologia entre si, e com isso vão tendo o quê? Vão tendo de cortar gastos, vão tendo de reduzir a margem de rentabilidade, e assim sucessivamente. O que eu quero dizer é que nós vamos ter, na virada do século XX para o século XXI, esse processo de velocidade, aumento na velocidade no ciclo de rotação dos capitais, e um processo em que a velocidade da destruição da criação, a velocidade da destruição criadora vai aumentando. Ou seja, enquanto o Schumpeter passava imaginando que nós teríamos a cada 100 anos um ciclo de concorrência, um ciclo de inovação, a história vai nos mostrar o oposto. O que a história vai nos mostrar a partir da Revolução Industrial é que do século XVIII para cá, o ciclo de rotação dos capitais e o processo schumpeteriano de destruição criadora vai cair de 100 para 60 anos, de 60 para 40 anos, de 40 para 30 anos, até se encontrar no esgotamento do ciclo desses últimos 30 ou 20 anos, que é o ciclo da economia americana. E, nesse momento, nós estamos começando num novo ciclo, a pandemia mascarou a emergência de um novo ciclo, e esse novo ciclo vai depender muito da tensão geopolítica sendo equacionada por China e Estados Unidos. Nesse momento em que eu me refiro, em que nós temos essa intensidade das reformas constitucionais, nós tivemos a deflagração de 5 revoluções que interagem entre si. A primeira revolução é a revolução tecnológica, a segunda revolução é a revolução econômica, a terceira revolução é a revolução sociológica, a quarta revolução é a revolução cultural e a quinta revolução é a revolução política. Essas 5 revoluções vão mudar a ordem jurídica, vão mudar a ordem política, vão mudar a ordem econômica da economia capitalista na virada do século XX para o século XXI. O que nós tínhamos como trabalho fordista vai ser chamado de um trabalho pós-fordista, ou seja, nós vamos perceber a substituição do trabalho fordista, que é o trabalho em série das fábricas tradicionais, por um trabalho pós-fordista, que é o trabalho robotizado, que é o trabalho com robôs, que vai substituir o trabalhador braçal por um robô e vai ampliar o desemprego estrutural do trabalhador monoqualificado, do trabalhador semi-qualificado. A sociedade industrial, a sociedade afluente, aquela velha sociedade industrial dos anos 70 para trás, do pós-guerra, da década de 50, da década de 60 e da década de 70, vai ser substituída pela sociedade informacional, ou seja, pela informação tecnológica, pelo investimento em tecnologia de comunicação. E, ao mesmo tempo, o Estado do welfare state, o Estado social-democrata, vai ser substituído por governos liberais, por governos neoliberais, por governos ultraliberais, e com isso nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o receituário clássico, que é a privatização de empresas estatais, que é o estímulo que a economia se autorregule, que é a ideia de que as cadeias produtivas podem desenvolver os seus códigos de conduta corporativa e as suas formas jurídicas de autorresolução dos conflitos, ou seja, todos aqueles investimentos e aquelas pressões dos organismos multilaterais, liderados pela Organização Mundial do Comércio e liderados pela OCDE, no sentido de exigir dos Estados que se adaptem com uma estrutura constitucional menor e mais enxuta para viabilizar aquilo que nós chamamos hoje de uma globalização econômica ou a aceleração da transterritorialização da economia. Com isso, o que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que a revolução tecnológica acelera a velocidade do tempo econômico. O tempo econômico passa a ser um tempo de decisão online, tempo real, que é o tempo dos mercados financeiros, que é o tempo das bolsas de valores. Se vocês olharem, vocês vão perceber que isso está na Globo News, isso está no Bloomberg, isso está na CNN, não é? Vocês vão perceber que o tempo todo vocês sabem, não é? Como é que as bolsas estão operando. Quer dizer, no momento em que eu for deitar hoje, eu tenho que dar aula amanhã às 7h30 da manhã, mas no momento em que eu for deitar hoje, as bolsas asiáticas estão abrindo e eu dou uma olhadinha para saber o comportamento das bolsas asiáticas. Nesse computador que está aqui, tem outro no meu escritório, na minha biblioteca, e tem um no meu criado mútuo. Não é? Vejam, isso, de certo modo, vai fazer com que a gente passe a operar a nossa cabeça acompanhando as decisões mundiais online.
E nós vamos, quando eu acordar, eu sei como as bolsas asiáticas estão fechando e como as bolsas europeias abriram. No momento em que eu termino a aula em que eu dou amanhã de pós-graduação, eu sei como é que as bolsas europeias estão caminhando para o fechamento e a Bovespa e a Bolsa de Nova York estão abrindo. Isso tudo vai fazer com que os mercados financeiros trabalhem com uma lógica operacional de tempo real. Significa, portanto, que eles operam numa dimensão de curto prazismo, de curto prazo. Quanto maior for, não é a ideia de curto prazo, maior a segurança dos mercados. Eles giram o capital financeiro na base de 2 mais e 2 menos. O máximo de lucro possível no máximo de retorno possível. Quer dizer, o máximo de lucro com a maior rapidez no retorno desse lucro. Ao mesmo tempo, o máximo de segurança e o menor risco. Quer dizer, ou seja, o capital financeiro procura trabalhar com um horizonte de curto prazo, com o máximo de renda possível, num horizonte de máximo de curto prazo possível, o máximo de segurança e o menos risco possível. Com isso, o que nós vamos perceber é que a revolução tecnológica, no momento em que ela introduz uma dimensão de curto prazismo, ela mata uma das estratégias, uma das ferramentas fundamentais do Estado do bem-estar social, que era a ideia de planejamento. A ideia de planejamento significa que eu tenho de definir fins, que eu tenho de ter um processo democrático em que nós vamos discutir os fins do planejamento. Esse planejamento tem de ter uma estratégia, essa estratégia tem de ter uma previsão de metas e resultados, e nós vamos colher os benefícios do processo de planejamento no médio e no longo prazo. A ideia de planejamento, que esteve em voga nos anos 60, nos anos 50, no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, é basicamente a ideia de obter resultados a médio e longo prazo. No momento em que nós temos a transição do século XX para o século XXI, com esse processo schumpeteriano de destruição criadora, acelerando o tempo da vida útil das inovações e o ciclo de rotação dos capitais numa velocidade cada vez mais alucinante, esse processo de aceleração do tempo destrói as estratégias de intervenção do Estado na economia, destrói os processos de planejamento, e esse é o tema que eu trabalho nesse artigo que vai sair possivelmente no blog O Estado da Arte, para onde eu vou mandar, mostrando que um dos debates que os presidenciáveis devem começar a enfrentar é como restabelecer, de um lado, controle sobre os mercados financeiros, que é o mercado do rentista, não é o mercado de quem investe na indústria, é o mercado em quem investe em pacotes econômicos com a riqueza abstrata, que é quem investe em títulos, vamos dizer, quem faz especulação do mercado, ou seja, ele não está financiando a economia real, ele não está financiando a economia concreta, ele não está financiando a economia que gera emprego, ele está financiando uma economia, vamos dizer, de rentistas, uma economia de especulação. Eu me lembro que eu dei uma palestra na XP, logo que assumiu o governo Bolsonaro, dizendo que nós entraríamos com o ministro da Fazenda que vinha de bancos de investimento, que ele não era capaz de, nunca acho que pôs o pé numa fábrica de prego, porca e parafuso. Quer dizer, ele não sabia como operava a economia real, a economia concreta. Ele sabia como operavam os bancos de investimento, empacotando, não é? Títulos, empacotando pacotes, ou empacotando títulos, empacotando uma série de operações estruturadas que, de certo modo, iam caminhando para uma economia abstrata, que é uma economia que tem pouco a ver com a economia real, que é a economia do especulador, não é? E nisso eu chamo de uma revolução tecnológica que acelera o tempo. Isso, evidentemente, produz uma revolução na economia, que é a segunda das revoluções. A segunda das revoluções é a crescente presença dos mercados financeiros. Quando nós olhamos a necessidade que as indústrias têm de investir em tecnologia, porque o giro da tecnologia é cada vez mais rápido, aquilo que é novidade hoje vira sucata, nesse momento que nós temos, vira sucata amanhã, nesse momento o que nós temos de perceber é que as empresas mundiais, as empresas do setor industrial, elas não conseguem, com os seus lucros, financiar a sua renovação tecnológica. Elas vão ter de ter aportes de bancos de investimento, não é? Elas vão ter de ter aportes do Bradesco Par, do BBA, do Itaú, elas vão ter aportes dos fundos de investimento tradicionais ou das companhias de fundos de pensão ou das seguradoras. E, com isso, o que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que, do ponto de vista da economia, na minha geração, a decisão de investir dependia do capital industrial, dependia do empresário industrial. Hoje, a decisão de investir depende da disposição do mercado financeiro, das bolsas de valores, dos fundos, não é? Desse Buffett, por exemplo, ou o fundo daquele investidor húngaro,
no sentido, os Soros, no sentido de os financiamentos serem cada vez mais condicionados pelos interesses dos mercados financeiros. O que é que nós vamos perceber? Nós vamos começar a perceber que os mercados financeiros exigem cada vez mais respeito ao teto, exigem políticas de responsabilidade fiscal, exigem políticas de austeridade fiscal, exigem controle de gastos do Estado, exigem redução dos impostos, exigem menos presença do poder público na economia, exigem que, de certo modo, o poder público privatize as empresas públicas, o que vai gerar novos negócios, novos business para as empresas privadas. Esse artigo meu, que vai sair no blog, espero que saia no blog Estado da Arte até domingo, é um artigo em que eu tento exatamente mostrar o que é a função pública e o que é o negócio privado. Como é que o empresário vê a concessão de serviço público como business e qual é a responsabilidade do presidente da República ou do governo, ou de algum governo, no sentido de ter funções públicas, no sentido de atender, digamos assim, certos direitos sociais da população. A ideia de responsabilidade pública e de função pública em negócio privado ficou evidente principalmente na Europa, na Itália, na Espanha e em Portugal, que foram os países que, na crise financeira de 2008, mais se renderam às pressões das reformas estruturais e, com isso, começaram a privatizar hospitais públicos, começaram a privatizar a previdência por meio de uma previdência privada. E quando nós vamos olhar, quando veio a crise da pandemia em 2020, os países que mais, de alguma forma, se submeteram à austeridade fiscal foram os países que mais estavam despreparados em matéria de saúde pública para atender a população mais desvalida, a população mais pobre. A terceira revolução a que me refiro é a revolução de natureza sociológica. A revolução de natureza sociológica é uma revolução que, de certo modo, vai fazer com que nós tenhamos o desarranjo da sociedade estruturada em torno das indústrias, dos empregos industriais. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que, após a Segunda Guerra Mundial, terminada a Segunda Guerra Mundial, o crescimento econômico em cima do setor automotriz, em cima da indústria automotriz, da indústria montadora, fez com que toda a estrutura social, ali na altura das décadas de 1950, 1960 e 1970, estivesse atrelada à estrutura industrial, à estrutura de oferta de empregos no setor industrial. O que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber cada vez mais que, na transição do século XX para o século XXI, as empresas industriais foram se robotizando, foram desempregando os trabalhadores monoqualificados ou semi-qualificados, as empresas foram se tecnologizando e nós vamos começar a perceber um aumento brutal do desemprego estrutural. Nós vamos ver cada vez mais, é o que eu dou no meu curso de Sociologia Jurídica, num determinado momento, como é que o desemprego estrutural na Europa vai gerar, não é, uma espécie de uma tensão entre as novas gerações, principalmente as novas gerações que tiveram ensino público e que vêm de famílias mais pobres, não tiveram uma capacidade de socialização ou de formação dentro de uma expertise das novas tecnologias de produção, e elas, de certo modo, não são empregáveis. E, com isso, nós começamos a perceber cada vez mais o desemprego estrutural das novas gerações europeias, sendo que esse desemprego leva as novas gerações europeias a posições fascistas, daí o neofascismo, a posições nazistas, daí o neonazismo, leva as novas gerações às drogas, daí uma brutal explosão de condenações de pessoas relativamente jovens, na faixa de 18 a 28 anos, na Europa, a prisões, a condenações a estabelecimentos de prisão de segurança máxima, ou a partir daí é que vocês vão ver o aumento da violência urbana, principalmente o aumento daqueles riots que nós temos nas cidades francesas nos fins de semana, em que nós temos, ou na Inglaterra também, em que nós temos jovens de origem do Maghreb, marroquinas, ou de origem argelina na França, ou de origem hindu ou paquistanesa na Inglaterra, são de famílias cujos pais vieram a fazer serviços industriais, ficaram desempregados com o avanço da tecnologia, seus filhos não conseguem se colocar no mercado de trabalho, e isso reabre, digamos assim, uma forte tensão racista, uma forte tensão anti-marroquinos, anti-argelinos, anti-paquistaneses, anti-hindus na Europa, não é? Isso que nós vamos perceber é o que eu chamo de uma desestruturação do mundo do trabalho, e isso abre caminho para uma revolução sociológica. A quarta revolução é a revolução de natureza cultural. O que nós vamos perceber é que, na virada do século XX para o século XXI,
A ideia de justiça social foi para o espaço, a ideia de direito social foi privatizada. Os direitos sociais foram objetos de reformas de previdência. Os direitos trabalhistas foram objetos de reformas trabalhistas. Vejam que o governo Fernando Henrique fez reforma trabalhista. Reforma trabalhista, na lógica da OCDE, significa cortar direito do trabalho. O governo Lula fez a sua reforma trabalhista. O governo Dilma fez uma reforma trabalhista. O governo Temer fez reforma trabalhista. E o governo atual, o governo Bolsonaro, fez a reforma trabalhista. Ou seja, o que nós tivemos foi um desmanche dos direitos trabalhistas. O que nós tivemos foi um desmanche da previdência pública, do INSS, no caso do Brasil, que é uma espécie de uma previdência que é a metáfora do contrato social. A previdência pública é uma previdência, de certo modo, intergeracional. Na previdência pública, quando eu me aposentar, o Lucas vai estar dando aula para vocês, o Lucas vai descontar o INSS, o IPESP, aqui em São Paulo, que é a Previdência Pública Estadual. Eu estarei já aposentado. Ou seja, o que eu quero dizer? O desconto do Lucas sustenta a minha aposentadoria. Da mesma maneira, quando eu me tornei professor do departamento, eu sustentei a aposentadoria do velho professor Miguel Reale e do velho professor Goffredo Teles. A previdência pública é uma previdência intergeracional que faz com que o trabalhador de hoje sustente o trabalhador aposentado de ontem e de tal maneira que vocês que estão se formando, vão se formar na Faculdade de Direito, muitos de vocês vão ser professores e muitos de vocês vão me substituir, como o Lucas vai me substituir e vocês substituirão o Lucas. O que nós tivemos é uma forte hiperresponsabilização do indivíduo. O que nós tivemos foi uma espécie de desprezo a questões políticas e sociais, a questões como direitos sociais, direitos previdenciários, direitos trabalhistas. O que nós tivemos é aquilo que alguns autores vão chamar de financiarização dos capitais. Tudo vira moeda, tudo é auditado, tudo é cronometrado, não é? Tudo é controlado. E, com isso, nós vamos começar a perceber cada vez mais que as questões éticas e morais, que as questões relativas ao princípio da alteridade, que as questões relativas ao amor ao próximo, ao respeito à condição do homem livre, tudo isso vai sendo colocado pelo capitalismo financeiro para debaixo do tapete. E, com isso, o que nós vamos perceber é, cada vez mais, a autonomia do capital financeiro frente ao poder político, e nós vamos começar a perceber um processo de reconfiguração dos horizontes de vida. O cinema tem mostrado muito, o cinema americano tem mostrado, o cinema europeu também, mas o cinema americano, nas produções independentes, tem mostrado muito esse caráter rentista, tem mostrado muito esse caráter predador, vamos dizer, do tipo de capitalismo libertário, ou ultraliberal, ou neoliberal, não importa o adjetivo, que nós vamos ter na transição do século XX para o século XIX. E, com isso, nós vamos caminhar para a última revolução, que é uma revolução que, a meu ver, é extremamente preocupante para vocês. Porque essa revolução é o fato de que a interação da revolução tecnológica com a revolução econômica, com a revolução sociológica, com a revolução cultural, elas vão conduzir a uma revolução política. E essa revolução política é a erosão da soberania do Estado-nação, ou seja, é a perda da soberania do Estado-nação e o aumento do poder de investimento e o aumento do poder de pressão dos organismos multilaterais financiados pelas economias centrais, financiados pelas economias da Europa Ocidental, pelo Japão, pelo Canadá e pelos Estados Unidos. Eu me refiro à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, eu me refiro à Organização Mundial do Comércio, eu me refiro ao Banco Mundial, ao Sistema Banco Mundial, eu me refiro ao Fundo Monetário Internacional, à Organização Mundial da Saúde, eu me refiro a uma série de organismos multilaterais que vão, de alguma forma, assumindo a responsabilidade pela gestão dos conflitos de uma economia globalizada. Na medida em que a economia vai se globalizando, há uma necessidade de se regular essa economia do ponto de vista de uma escala global. E a autoridade dos Estados soberanos, dos governos soberanos, está estrita ao limite dos seus territórios. Se nós olharmos, o conceito de soberania é um conceito de base territorial, é um conceito de base espacial. E esse conceito de base espacial, de base territorial, é incompatível com o conceito de economia globalizada. A economia globalizada, pela sua própria natureza, é uma economia transterritorializada. E o conceito de soberania é um conceito territorializado. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nós vamos começar a perceber cada vez mais na transição do século XX para o século XXI, e foi por isso que estes países reformaram as suas constituições,
nós vamos perceber uma tensão entre os espaços territoriais homogêneos, quer dizer, os espaços territoriais de um Brasil, de uma Argentina, de uma Alemanha, de uma França, com a identidade da brasilidade, com a identidade da argentinidade, nem sei se existe essa palavra, com a identidade da britanicidade, também não sei se existe essa palavra, com os espaços transterritoriais cada vez mais heterogêneos. Não sei se está claro o que eu quero dizer. Nós vamos começar a perceber que na transição do século XX para o século XXI, na transição da sociedade industrial para a sociedade baseada na informação especializada, na transição dos estados do bem-estar social, de inspiração social-democrática do pós-guerra, para os estados liberais do século XXI, nós vamos começar a perceber cada vez mais uma tensão do ponto de vista da governabilidade. E essa tensão do ponto de vista da governabilidade é exatamente essa tensão que eu estou mencionando. A crescente incapacidade que os estados-nação têm de controlar decisões que são tomadas por empresas mundiais. Cada vez mais, os processos de fusão e incorporação levaram as empresas nacionais a serem vendidas para as empresas mundiais, e isso vai internacionalizar a decisão econômica. O Brasil já, de certo modo, ultrapassou esse estágio. O Brasil já não tem mais companhia aérea brasileira. A Azul é uma empresa por baixo do pano americana, a Latam é uma empresa de fundos chilenos controlados por americanos, e a Gol também é controlada por fundos vinculados a empresas aéreas americanas. Se vocês olharem as cadeias de supermercado, praticamente todas elas hoje são cadeias ou francesas ou cadeias americanas. Se vocês olharem a área de processamento de alimentos, a mesma coisa. Quer dizer, o Brasil já tem uma larga tradição de internacionalização das atividades econômicas. E essas decisões de investir no Brasil, as empresas mundiais que operam no Brasil por meio das suas franquias ou por meio das suas filiais, essas empresas tomam as decisões nas suas respectivas matrizes. E essas decisões, de certo modo, vão se impondo, não é, sobre a soberania dos Estados nacionais. Caso contrário, nós não temos investimentos para gerar emprego e para fazer com que a economia cresça. Ou seja, o que nós vamos começar a perceber é o que aconteceu ontem na Bolsa de Valores, não é? Assim que o presidente da República tomou uma atitude destrambelhada, imediatamente as bolsas reagiram e sinalizaram, e o presidente, que parece herói em alguns momentos, miou como gato, pôs o rabo debaixo das pernas e adiou a decisão no que se refere ao auxílio emergencial de R$400. O que nós vamos começar a perceber é cada vez mais esse tipo de embate. Traduzindo, o que eu quero dizer é que as fronteiras estatais já não funcionam mais como fronteiras de sentido entre as esferas sociais, econômicas e culturais. Cada vez mais, o que nós estamos percebendo é que os sujeitos institucionais estão perdendo, nos governos nacionais, a capacidade de tomar decisão. Ou seja, o que nós começamos a perceber é um forte processo de pressão externa. E se essas pressões não derem resultado, não há investimento. Não havendo investimento, o que nós vamos perceber cada vez mais, não havendo investimento, o que nós vamos perceber cada vez mais é que esses países vão se enfraquecer e entrar num processo de desemprego feroz, gerando com isso grandes tensões sociais internas, até mesmo risco de guerras civis. É isso que esse quadro procura dizer. As fronteiras estatais já não funcionam mais como fronteiras de sentido entre as esferas sociais, econômicas e culturais. Em que medida eu sou brasileiro ou cidadão cosmopolita? Não é? Eu tenho passaporte, dei aula na Universidade Internacional de Andaluzia, dei aula na Universidade de Pablo Olavide, fui membro do Conselho Editorial durante 10 anos do Instituto Internacional de Sociologia do Direito e me tornei um professor com livros traduzidos para o espanhol, livros publicados por editoras espanholas, por editoras colombianas e por editoras mexicanas. E tenho trabalhos publicados em revistas americanas, em revistas inglesas e em revistas francesas. Em que medida eu sou brasileiro ou eu sou agora um cidadão do mundo? Em que medida vocês, quando a gente analisa pela sociologia do direito a evolução dos escritórios de advocacia nos países como o Brasil, em que medida esses escritórios tendem também a se globalizar? Há uma forte pressão da OMC, Organização Mundial do Comércio, para que os países em desenvolvimento abram o seu mercado de serviços jurídicos. Em que medida vocês vão ser advogados, cosmopolitas ou não? Vão trabalhar para uma elite cosmopolita de negócios ou vão trabalhar para ONGs que têm uma atuação transnacional, como Greenpeace ou a Oxfam, não é? Então, o que eu quero dizer é exatamente isso. As fronteiras estatais já não funcionam mais como fronteiras de sentido entre as esferas sociais, entre as esferas econômicas e esferas culturais.
Quais sujeitos institucionais vão promover a constitucionalização de determinados âmbitos globais do Estado da nação? Traduzindo, o que é que essa pergunta procura, de certo modo, entreabrir? Quais sujeitos institucionais, quer dizer, quais instituições vão promover a constitucionalização de uma economia globalizada? Essa é a pergunta que eu faço. Será que os Estados-nação vão conseguir se entender e trabalhar na linha de delegar poderes para que organismos multilaterais constitucionalizem a economia global? É uma pergunta para a qual nós não temos resposta. Mas foi por causa dessa pergunta que aqueles estados que eu mencionei, vinculados à ONU, já se prepararam, ali na altura de 1989 a 1999, para um novo tipo de direito constitucional, que não tem nada a ver com esse direito constitucional, né, dos Estados-nação, baseados na ideia de soberania. Como é que nós vamos perceber os grandes organismos multilaterais lidar com os problemas de fragmentação da sociedade global, de perda da formalidade das estruturas jurídicas dos governos nacionais? Como as instituições conseguirão lidar com as novas formas globais de controle e com a discutível legitimidade de uma governança global, de uma global governance, não é? Como é que nós vamos perceber a governança global? Nós fomos treinados a pensar o direito, não é, positivo, a partir de uma ideia de monismo jurídico. Tudo se reduz ao direito positivo e o direito positivo se reduz a uma ordem constitucional. Tudo se limita dentro da jurisdição de uma fronteira a partir da ideia de soberania, e o que nós temos é a ideia de uma pirâmide, metaforicamente falando, de um Estado coordenado por um governo que, de certo modo, lidera uma sociedade. O que é que eu quero mostrar para vocês? O que eu quero mostrar para vocês é que nós estamos vivendo exatamente uma espécie de uma crise do Estado-nação. Nesse momento, nós estamos percebendo claramente o advento de novos atores políticos. E esse advento de novos fatores políticos, isso vai exigir cada vez mais que nós vejamos a necessidade de um novo paradigma de problemas a serem enfrentados à medida em que a economia vai se globalizando. Traduzindo, o que eu estou querendo dizer é que a conflituosidade transbordou as fronteiras. A conflituosidade transbordou as fronteiras nacionais. A economia se globalizou, a economia se transterritorializou. E agora nós temos uma incompatibilidade entre a nossa formação jurídica no Brasil, a nossa formação nas faculdades de direito no Brasil, que é uma formação baseada no direito a partir de uma percepção de que ele vale nos limites do seu território, quando, na realidade, nós temos uma economia transterritorial que está solta. Como é que nós podemos controlar essa economia transterritorial que está solta? Como é que nós podemos deter a sua capacidade predadora de, vamos dizer, ir moendo direitos sociais, hiperresponsabilizando o indivíduo, suprimindo o direito do trabalho, suprimindo serviços públicos obrigatórios e coisas do gênero? O que eu quero, se o Lucas puder colocar, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que nós temos alguns problemas a serem enfrentados. Nós temos de pensar um novo arcabouço institucional do comércio internacional, nós temos de pensar no papel, na liberdade que as instituições de Bretton Woods, como o Banco Mundial, como o BIRD, o antigo BIRD, hoje Banco Mundial, o FMI e o GATT, hoje Organização Mundial do Comércio, como é que nós podemos controlá-los? Eles são organismos multilaterais que, de certo modo, são geridos por uma tecnocracia formada, por exemplo, por universidades como Chicago, com uma visão de mundo liberal. Mas como é que esses organismos podem ser democraticamente controlados? Eu voto nos limites do meu território, portanto, eu escolho um vereador, um deputado estadual, um prefeito, um governador, um deputado federal, um senador e um presidente da República. Mas eu não consigo votar, não é? Do ponto de vista do novo ordenamento jurídico que vai, de certo modo, surgindo com essa economia que vai se globalizando. Não é? Eu vou começar a perceber alguns, isso é dramático, quando eu vejo juízes do Tribunal de Justiça que não são capazes de perceber isso que eu estou dizendo a vocês. Eu não posso dar um nome, não é? Mas há uns 3, 4, 5 anos atrás, houve um desembargador que pegou, não me lembro se foi o Facebook ou se foi o Instagram, ele tomou uma decisão e disse, olha, eu vou mandar lacrar os computadores de vocês, aí se vocês não tomarem, não suspenderem o que eu estou a ordem, que eu eliminar, que eu não cumprir a liminar que eu estou dando. É evidente que lá nos Estados Unidos, lá no Vale do Silício, lá em São Francisco, ou na região metropolitana próxima de Berkeley ou próxima de Stanford, eu não sei se foi o Instagram, o Facebook, eles deram uma banana para a decisão de um desembargador aqui de São Paulo. E o desembargador mandou simplesmente lacrar os computadores.
O oficial de justiça foi ao desembargador e teve bom senso. Excelência, o senhor tem passagem de avião para financiar para que eu vá aos Estados Unidos? O senhor é apenas desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. A sua jurisdição termina onde termina o Estado de São Paulo. O senhor não pode tomar uma decisão, porque essa decisão envolve a soberania americana, não é? E esse desembargador teve muita dificuldade para entender isso que eu estou dizendo a vocês, e, num determinado momento, isso custou a ele algum prestígio. Vejam, nós temos de começar a perceber a necessidade de uma regulação multilateral e a necessidade de assinatura de acordos bilaterais com o comércio e o investimento mundial. Nós temos de encarar essa reforma trabalhista, né, tendo em vista a busca de maior produtividade e market share do mercado global. Mas, se, por um lado, é possível uma reforma trabalhista, por outro lado, quais são os limites de uma reforma trabalhista? Por que essa discussão é importante? É importante porque hoje de manhã eu dei, na pós-graduação do Lago São Francisco, uma aula mostrando que, se eu tenho na América Latina e na Europa Ocidental, França e Alemanha, com tradições de direito do trabalho, por outro lado, eu tenho a Ásia com tradições de governos ditatoriais, como é o caso do Vietnã e da China, e como a economia se globalizou, eu vou começar a perceber que há uma série de empresas mundiais jogando. Essas empresas são ocidentais, são empresas de origem americana, são empresas de origem alemã, francesa e do Reino Unido, australianas ou da Neozelândia, mas são empresas ocidentais que jogam para a Ásia as plantas industriais na área de trabalho intensivo com tecnologia leve. Apenas, então, somente para produzir mais barato, porque na China, no Vietnã e em Singapura nós não temos direito do trabalho. E, na medida em que nós não temos direito do trabalho, as ditaduras asiáticas fazem um dumping social em cima das democracias ocidentais. Hoje, se nós olharmos, nós vamos perceber que nós tivemos no Brasil uma transferência das fábricas de bonecos, de brinquedos, de calçados e tecidos de empresas brasileiras para a China. Por que é que essas empresas brasileiras fecharam em Novo Hamburgo, fecharam ali no Polo Sapateiro do Rio Grande do Sul, na área alemã de Novo Hamburgo, ou em Franca, as suas fábricas, e foram reabrir essas fábricas na Ásia? Porque elas estão tentando diminuir o custo jurídico embutido no preço final dos seus bens e serviços. Como é que nós controlamos essa ditadura, vamos dizer, esse dumping das ditaduras asiáticas que negam, digamos, direitos trabalhistas, direitos sociais, direitos previdenciários, e, portanto, elas produzem a um valor mais baixo do ponto de vista do custo do trabalho, em detrimento de países como França, Alemanha, Argentina, Colômbia e Brasil, que, bem ou mal, ainda conseguem ter um mecanismo de proteção do trabalhador. Por outro lado, vocês também vão ter esse trade-off entre crescimento econômico e proteção do meio ambiente, que é a discussão que vocês estão acompanhando. Vocês vão ter de acompanhar também o processo, a velocidade do processo schumpeteriano de destruição criadora e desemprego tecnológico vai aumentando. Nós vamos ter de caminhar também na linha de um aprimoramento da gestão de risco em todas as suas dimensões e setores. Muito dos trabalhos que os advogados, os escritórios de advocacia contemporâneos, que estão mais sensíveis a essa discussão, estão levando os seus funcionários, os seus advogados, a lidar com o aprimoramento da gestão de risco, risco financeiro, risco cibernético, risco tecnológico, risco de pirateamento asiático, danos à reputação ou marca, alterações legislativas, risco político, incerteza jurídica, danos à propriedade privada, a ausência de mecanismos eficientes de compliance, dificuldades nas redes de distribuição e fornecimento mundial e responsabilidade civil perante terceiros. Todas essas questões estão exigindo um novo tratamento jurídico. E a grande reclamação dos grandes escritórios brasileiros que fazem parte da elite cosmopolita de negócios mundial é de que as faculdades de direito não estão preocupadas com essas questões que eu estou levantando. Mais combate à criminalidade transnacional, principalmente corrupção e sigilo bancário, e novas práticas de contratos de natureza relacional. Com isso, o que é que nós estamos percebendo? Com isso, nós estamos percebendo cada vez mais que nós estamos enveredando, não é, por um processo em que os atores tradicionais, que são os governos nacionais, que são as democracias que nós temos tradicionais, com esses regimes de tripartição dos poderes, com esses regimes de sistemas de pesos e contrapesos, com esse regime de judiciário, que tem o seu tempo, que tem a sua autonomia, que tem a sua jurisdição, o legislativo, que tem o seu tempo, a sua autonomia, a sua jurisdição, o executivo, que tem o seu tempo, a sua autonomia e a sua jurisdição. Todos esses, não é, atores políticos que eu mencionei, eles estão perdendo espaço, não é,
para problemas, para espaços transnacionais. E nesses espaços transnacionais, nós estamos vendo cada vez mais a liderança das reformas jurídicas pelo Banco Mundial e pela OCDE. O Banco Mundial vem há muitos anos produzindo uma série de relatórios e oferecendo aos países em desenvolvimento minutas para reformas do seu direito corporativo, do seu direito penal econômico, do seu direito falimentar, do seu direito tributário, do seu direito urbanístico, do seu direito do meio ambiente. Os países que adotam, não é que internacionalizam, que importam essas minutas jurídicas, recebem linhas de crédito a juros favorecidos, novas fontes de tecnologia e novos mercados. Os países que se recusarem, quiserem manter a sua soberania e não quiserem adotar, importar essas minutas jurídicas nessas áreas do direito que eu mencionei, esses países não terão abertura de crédito a juros favorecidos, não terão acesso a novas fontes de tecnologia e, de certo modo, não terão acesso a novos mercados. É um jogo muito pesado. E, nesse jogo pesado, Banco Mundial e OCDE vão trabalhando cada vez mais com a aceleração do nível de competitividade da economia, exigindo dos países nacionais, dos governos nacionais, uma abertura das economias nacionais para investimentos estrangeiros. Eu mencionei há 2 minutos que a Organização Mundial do Comércio está pressionando o Brasil a abrir o serviço interno, o serviço brasileiro, o mercado brasileiro de serviços legais. E vejam, não é? Quando a OAB, que hoje a OAB protege o advogado, vamos dizer, de nível mais baixo, não é? Hoje a advocacia está rachada entre o Centro de Estudos de Sociedade de Advogados, que é, digamos, o filé mignon da advocacia brasileira, que é a elite cosmopolita de negócios e a advocacia pública estruturante, e a OAB que lida, digamos, com aqueles advogados formados em universidades de menor peso e que têm, digamos, trabalham em áreas mais decadentes. O que vocês vão perceber é que todas as vezes, isso é liderado fundamentalmente pelos escritórios americanos e ingleses, todas as vezes em que os escritórios americanos e ingleses pedem a abertura do mercado brasileiro de serviços legais, e isso é previsto por algumas convenções da Organização Mundial do Comércio, a OAB diz que vai ao Supremo pedir a inconstitucionalidade dessa cláusula, não é? Só que, simplesmente, a Organização Mundial do Comércio está pouco se lixando para a OAB, está pouco se lixando para o Supremo Tribunal Federal, porque, do ponto de vista da OMC, se o Brasil, quando for o caso, não abrir o mercado brasileiro de serviços legais, a OMC vai começar a tributar os aços da Gerdau exportado para os Estados Unidos. Vai tributar, ou vai sobretaxar, melhor dizendo, o suco brasileiro exportado pela área cítrica aqui de Araraquara para os Estados Unidos. E, se isso não der certo, vai começar a sobretaxar os aviões do Embraer, que são vendidos nos Estados Unidos e na Europa. Quer dizer, é um jogo que não passa necessariamente pelo Supremo. Não sei se a aula está claro, eu estou correndo um pouco, porque meu tempo é muito pequeno e, ao mesmo tempo, eu tenho muita coisa a dar. Ao mesmo tempo, nós vamos ter a percepção cada vez mais da interdependência técnica da regulação dos mercados mundiais, a complexidade do ordenamento jurídico mundial, a independência do Poder Judiciário na garantia da execução dos contratos, cada vez mais a necessidade de combater a corrupção em escala global, reduzir os custos trabalhistas, analisar e diminuir peso e complexidade da carga tributária e aumentar ainda mais a produtividade da mão de obra. Quer dizer, quando nós começamos a perceber estas questões, vejam, nós temos faculdades de direito que estão preocupadas com o conflito entre Caio e Tício. Elas estão preocupadas com o conflito entre Caio e Tício. Caio comprou um terreno, é vizinho de Tício, e plantou uma macieira. A macieira de Caio cresceu e ficou galhosa. Um dos galhos invadiu o terreno de Tício. De quem é essa maçã? Esses são os conflitos tradicionais que são dados a vocês pelas faculdades de Direito nas aulas de Direito Privado. Quando nós colocamos estas questões sobre arcabouço institucional do comércio internacional, reestruturação do sistema de Bretton Woods, regulação multilateral e acordos bilaterais sobre comércio e investimento, trade-off entre crescimento econômico e proteção do meio ambiente, aprimoramento do risco, da gestão do risco em todas as dimensões e setores, tudo isso implica a reforma do direito privado. Quando nós olhamos a maioria dos professores nas universidades brasileiras de direito privado, nós vamos perceber que são poucos os que já ouviram falar dessas coisas. Eu, durante 3 mandatos intermitentes, pertenci ao CNPq, a Comissão de Direito e Economia, e presidi, no último meu mandato, presidi essa comissão, que é uma comissão mista, não é uma comissão interdisciplinar, Direito, Economia e Administração.
E a ideia era exatamente essa, tentar, num determinado momento, lidar com essa questão, vamos dizer, de como é que nós podemos renovar o ensino do direito criticamente, observando que a transição do século XX para o século XXI fez com que nós tivéssemos um esvaziamento da ideia de territorialidade, um esvaziamento da ideia de soberania, e nós começássemos a ver uma necessidade de uma nova arquitetura jurídica. Eu acho que está, Lucas, esses dois últimos que eu passei para você, a nova arquitetura jurídica, territorialidade, essa aí, e funcionalidade. Vejam, peguem os livros de direito constitucional, os tradicionais manuais de direito constitucional, Paulo Bonavides, professor Manuel, que tem um bom livro, professor Dalmo Dallari, que tem um bom livro. Vejam, esses livros todos que eu menciono foram escritos a partir de uma visão de um mundo do século XX, a partir de uma visão até mais ou menos a ordem jurídico-política da década de 1990, não é? Se vocês olharem, vocês vão perceber que esses livros, não é? Quando nós os lemos, quando aprendemos direito constitucional no segundo ano, nós vamos começar a perceber que esses livros vão nos ensinar uma série de coisas, mas as coisas que esses livros vão ensinar não nos levam a lidar com as formas territoriais que foram um fator estabilizador de organização do poder na primeira fase do mundo moderno, mas não são mais. Os livros que são adotados em direito constitucional, os livros que são adotados em teoria do Estado, são livros feitos para estas formas territoriais que foram, elas não são, mais um fator estabilizador de organização do poder na primeira fase do mundo moderno. Hoje, se vocês olharem, vocês vão perceber claramente que, por exemplo, no INSPER e na Fundação Getúlio Vargas do Rio e São Paulo, eles não estão aprendendo direito constitucional, teoria do Estado, com esses autores. Estão aprendendo direito constitucional lendo um autor inglês, que é mais moço do que eu, bem mais moço do que eu, chamado Robert Jessup, é professor da Lancaster University, e que traz toda essa discussão que eu estou trazendo para vocês para o direito, para a teoria do direito constitucional. Se vocês olharem, vocês vão perceber claramente que vocês têm, no Departamento de Direito do Estado, professores de diferentes gerações. Os professores de diferentes gerações são aqueles mais jovens, aqueles que têm consciência do que eu estou dizendo. Os professores mais velhos vão lidar com uma literatura que vai trabalhar com as formas territoriais que foram um fator estabilizador de organização do poder na primeira fase do mundo moderno. O problema é que, com o avanço da tecnologia e da transterritorialização dos mercados, as estruturas territoriais de organização do poder, portanto, as estruturas baseadas na ideia de soberania, já não conseguem enfrentar as novas dinâmicas econômicas e financeiras. Muitos dos problemas de ingovernabilidade do mundo atual se devem ao choque entre os sistemas jurídicos e políticos, que têm um forte contraponto territorial, com outros sistemas que têm uma relação fraca com os espaços físicos, como é o caso da economia, como é o caso do meio ambiente, como é o caso da comunicação, como é o caso da ciência. Vejam, o que é que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que, se nós olharmos o funcionamento do sistema chamado econômico, o funcionamento do sistema que nós chamamos de meio ambiente, o funcionamento do sistema que nós chamamos comunicação a partir da comunicação em tempo online e a comunicação no sistema científico, o que nós vamos perceber é que a economia, o meio ambiente, a comunicação e a ciência têm um tempo estruturalmente incompatível com o tempo dos governos nacionais, com o tempo do ordenamento jurídico tradicional, com o tempo do direito constitucional tradicional, com o tempo do legislativo. Vejam, é isso que eu chamo a atenção de vocês. Quando vocês pegam, por exemplo, um presidente da República como esse, que é absolutamente despreparado e desinformado, que diz que a Amazônia é nossa e nós vamos reagir à bala se for preciso, ele não tem a menor ideia de que, primeiro, o nosso sistema de força militar é um sistema sucateado. Basta ver o quanto eles soltaram de fumaça naquele desfile ali no Planalto, não é? Chamado desfile das trouxas, só tinha o desfile dos tanques, não é? Só tinha trouxa e lavadeira, não é? Trouxa e tanque, não é? Vocês vão perceber claramente o quê? Vão perceber claramente que os bancos brasileiros estão liderando, num determinado momento, uma tentativa de mostrar para a sociedade brasileira que essa questão é uma questão transterritorial, que essa questão não é uma questão mais de soberania nacional. Que o presidente está errado quando diz que a Amazônia é nossa. Não é? Quando os militares dizem que, basicamente, a Amazônia é nossa, ela não é mais uma questão de soberania nacional. A mesma coisa na comunicação online, a mesma coisa na questão das fake news, a mesma coisa com relação à ciência, não é?
Quando nós falamos em epidemia, nós falamos num processo de uma doença coletiva nos limites de um território. Mas quando nós falamos em pandemia, nós falamos num processo de transterritorialização dessa doença. E isso não consegue ser governado, isso não consegue ser resolvido pelos governos nacionais, isso só consegue ser tratado pelos organismos multilaterais. Por isso, as formas territoriais estão sendo progressivamente substituídas, as formas territoriais de gestão estão sendo progressivamente substituídas por estruturas funcionalmente diferenciadas. Da ideia de governo nacional, da ideia de governo com jurisdição nacional, nós estamos caminhando para uma ideia de governança global, de equilíbrio entre os diferentes sistemas, não é? Há uma segunda transparência que, se o Lucas puder colocar, ela é mais difícil, não é? Sociedade informacional no Estado schumpeteriano. Eu estou pedindo ao Lucas que coloque isso, porque eu gostaria que vocês anotassem, não é? Isso a gente vai discutir em sociologia da jurídica. Mas eu quero mostrar para vocês o seguinte: a governança no século XXI requer colaboração organizada, requer compartilhamento dos Estados nacionais, requer uma espécie de compartilhamento dos Estados nacionais, e isso, de alguma forma, é fiscalizado, é conduzido, é promovido, é liderado por organismos multilaterais, como a CDE e como o Banco Mundial. A governança no século XXI requer colaboração organizada, compartilhamento de informações. O poder, entendido como ordem, como hierarquia, como controle vertical, tem de ser convertido em ecossistema de conhecimento, o que leva à passagem de um saber especializado, centralizado, a outros, nos quais os problemas sociais, tecnológicos e financeiros são tratados coletivamente. Quer dizer, nós estamos num momento em que Chernobyl é um problema global, pandemia é um problema global, atentado terrorista é um problema global, crise financeira de 2008 é um problema global. Ou seja, o que nós estamos percebendo é que nós estamos vivendo num contexto de superação de fronteiras. E na medida em que, nesse contexto, há uma superação de fronteiras, a ideia de soberania que está por trás da ideia de Estado Democrático Nacional, a ideia de soberania que está por trás da ideia de uma Constituição soberana, tudo isso começa, de certo modo, a ser relativizado. Tudo isso começa, de certo modo, a virar uma espécie, a correr o risco de virar uma espécie de sorvete ao sol, a se desmanchar e a derreter. Governar no século XXI exige capacidades, no plural, processos, no plural, regras diferentes das regras, dos processos e das capacidades utilizadas na sociedade industrial até mais ou menos o 1980, 1990. Governar no período de formação dos Estados nacionais implicava o problema do controle de poder ou da imposição da ordem. Implicava o sistema de Montesquieu de freios e contrapesos. Governar no Estado keynesiano, que vai ser o Estado do pós-guerra, após a Segunda Guerra Mundial, até a crise do petróleo na década de 70, era lutar contra a pobreza. Hoje, governar no século XXI, na sociedade do conhecimento e de mercados interconectados, hoje, governar no século XXI, de mercados financeiros interconectados, nós temos por objeto a gestão coletiva da incerteza. Nós temos a gestão coletiva dos riscos e da incerteza, com aquilo que nós podemos, de certo modo, estimar e com aquilo que nós sabemos que poderá ocorrer, mas não sabemos como vai ocorrer. Há um economista americano chamado Frank Knight, que em 1920, portanto, há 100 anos, fez uma distinção que Keynes aprofundou. Quando nós falamos em risco, é aquilo que nós podemos olhar para a história e fazer uma avaliação, estudar e nos preparar. Por exemplo, a Secretaria da Educação de São Paulo avaliou como é que as escolas de São Paulo voltaram às aulas após a febre amarela. Isso nos dá uma ideia de risco. Nós olhamos o passado, avaliamos o que aconteceu e nos preparamos com medidas de precaução. Já as incertezas são problemas maiores, são problemas que levam a disrupturas, inclusive de territórios, são problemas que levam a pandemias, não é? E nós não sabemos como elas vão eclodir, quando elas vão eclodir e por que elas vão eclodir, mas sabemos que um dia elas vão eclodir. As incertezas nós não conseguimos prever. Então, o que eu quero dizer é que governar numa sociedade como a do século XXI, com mercados financeiros interconectados, numa sociedade de conhecimento e comunicação em tempo online, governar significa promover a gestão coletiva das incertezas, significa conviver com bifurcações, significa conviver com rupturas, significa conviver com riscos, significa conviver, não é, com a necessidade de forjar instituições para que reconheçam tanto o potencial quanto as limitações do conhecimento, por outro lado.
Ou seja, nós temos de começar a exercitar a inteligência e capacitação tecnológica em relação a problemas concretos, mas não em relação a problemas interconectados, como foi na crise financeira. Traduzindo, o que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que nós estamos vivendo num contexto absolutamente novo, e nesse contexto absolutamente novo, nós temos uma tensão, nós temos um embate entre duas panelas. O meu velho professor de filosofia lá na Faculdade de Filosofia, Rolf Nelson Kuntz, dizia para os alunos de graduação que quando nós temos um embate, uma trombada, não é, entre uma panela de ferro e a panela de barro, quebra a mais fraca, não é? Nesse momento, o que eu quero é chamar a atenção de vocês para o fato de que nós temos uma ordem desejada, uma ordem republicana, uma ordem voltada a uma sensibilidade social, uma ordem que nos faz defender a condição esse quadro. A ordem que nos faz defender não é direitos sociais, direitos humanos, liberdades fundamentais, garantias públicas, tributação progressiva, e, de outro lado, nós temos um poder de fato existente. Como no confronto entre a panela de barro e a panela de ferro quebra sempre é mais fraca, no confronto entre o poder existente e o poder, a ordem desejada, qual delas é a que está se afirmando, qual delas é a panela que está sendo quebrada? Não é? O que é que nós estamos percebendo hoje? Se nós olharmos o que é que nós estamos percebendo hoje, basicamente, é fundamentalmente a ordem existente. Não é? O que é que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que nós estamos cada vez mais assistindo um deslocamento da produção jurídica para instâncias não legislativas, dentro do Brasil. Quer dizer, o legislativo brasileiro está perdendo a titularidade da iniciativa legislativa em certas matérias. Há algum tempo atrás foi baixada uma emenda constitucional, e essa emenda constitucional transferiu do Legislativo para o Banco Central, para o Conselho de Política Monetária Nacional, a última palavra em matéria de juro e câmbio. Não é? Juro e câmbio. E o argumento foi que os políticos são populistas, os políticos são despreparados, os políticos não conhecem a economia, os políticos desconhecem econometria, e, portanto, deixar matérias tão sensíveis para a economia como juro e câmbio para o parlamento, isso significa investir no risco. Portanto, a partir daí, nós percebemos o quê? Um esvaziamento da titularidade da iniciativa legislativa em matéria financeira, a começar pela questão do juro e começar pela questão do câmbio. E para evitar que esse debate dê margem ao populismo e à demagogia, as reuniões do Copom são reuniões fechadas, não é? E sendo uma reuniões fechadas, que se dão a cada 45 dias, elas, acabando a reunião, depois de alguns dias, o Banco Central publica uma ata. Essa ata é escrita com uma retórica econômica em economês e é uma ata para não ser lida por quem ela não vai entender quem não é formado em economia. Há um economista, muito amigo meu, que foi presidente do Banco Central, que defendeu uma tese no MIT sobre a retórica na economia, da mesma maneira como eu defendi uma tese sobre a retórica na argumentação jurídica na minha livre docência. Vejam, a ideia é exatamente essa, é trabalhar com a opacidade como um instrumento de técnica jurídica, de técnica decisória. Essa ideia de a opacidade tomando espaço da livre iniciativa legislativa da Câmara e do Senado foi objeto, por exemplo, de uma tese de titularidade na Universidade de Buenos Aires, do professor Carlos Cárcova, que é um dos mais importantes professores, Carlos Maria Cárcova, de Filosofia do Direito, hoje da América Latina. Não é? Vejam, a opacidade que nós temos das medidas tomadas pelo Banco Central. Certas decisões que são tiradas do poder legislativo e levadas para órgãos do executivo. Isso vem acontecendo em vários países, inclusive no Brasil. Nós vamos também começar a perceber o quê? Nós vamos começar a perceber a substituição de sistemas deliberativos por sistemas de peritagem. Quer dizer, órgãos transparentes vão sendo substituídos por órgãos em que vai prevalecer o parecer de um especialista, a peritagem, não é o exame de um especialista. Nós vamos deslocar a titularidade da iniciativa do parlamento para sistemas intergovernamentais. Quer dizer, começa a haver o quê? Começa a haver um esvaziamento do legislativo, do ponto de vista da sua finalidade. Ele não vai desaparecer do ponto de vista simbólico. Ele vai continuar sendo uma casa de debates, ele vai continuar sendo um debate, continuar sendo uma casa de grandes questões nacionais, mas ele vai perdendo
parte da sua racionalidade, parte da sua titularidade, ele vai perdendo parte das suas prerrogativas. Nós vamos começar que ele vai perdendo parte das suas prerrogativas para novos atores instituintes, como organismos multilaterais, como organismos supranacionais e até organizações não governamentais. Eu orientei uma tese de uma hoje professora da Fundação Getúlio Vargas, Michele Raton Sanches, e a tese dela foi exatamente sobre essa questão dos novos atores instituintes. Ela vai analisar como o Oxfam e como o Greenpeace foram aceitos na Organização Mundial do Comércio na rodada de Cancún. Primeiro foram aceitos com status de observadores e depois com status de interlocutores. Ou seja, a Organização Mundial do Comércio, que é uma organização que os Estados discutem o comércio mundial, num determinado momento, não passou a ouvir, ou não pode ouvir, não tem por que ouvir os parlamentos nacionais, mas está ouvindo as ONGs transnacionais. Vejam, isso é mais uma demonstração da perda da titularidade da iniciativa legislativa dos governos nacionais, dos parlamentos nacionais. Nós estamos verificando um processo de exaustão funcional das categorias e procedimentos tradicionais do direito moderno. Ou seja, as categorias keynesianas estão entrando em crise. Parte das tipologias que nós desenvolvemos na filosofia do direito e na teoria do direito no século XX, no século XIX para o século XX, tudo isso está indo para o lixo na medida em que nós estamos percebendo aqui a erosão da ideia de legalidade, a erosão da ideia de soberania, a erosão da ideia de monismo e uma certa transferência de parte das prerrogativas dos governos nacionais para organismos multilaterais, para organismos internacionais, para organismos supranacionais. Nós vamos perceber cada vez mais que a integração dos mercados está relativizando a importância da legalidade, está relativizando a importância da soberania, está relativizando a importância da ideia de monismo jurídico, está relativizando a ideia de governo, está aumentando a ideia de pluralismo jurídico, de governança, de integração dos mercados, está cada vez mais trabalhando com a ideia de um espaço transterritorial articulado por mercados globais, e os atores são empresas, ONGs, organismos multilaterais, grandes escritórios de advocacia, e não mais partidos, não mais sindicatos, não mais operadores jurídicos tradicionais. Com isso, o que é que nós estamos percebendo? A necessidade de novos domínios transversais e transdisciplinares do conhecimento jurídico. Nós estamos começando a perceber cada vez mais, não é? A expansão da arbitragem e dos conselhos de ética corporativa. Estamos cada vez mais também verificando o quê? Verificando que os Estados nacionais, esses Estados que eu mencionei, que reformaram as suas constituições na virada do século XX para o século XXI, o que é que eles fizeram? Eles adaptaram a sua estrutura jurídica para uma situação que é mais ou menos a seguinte. Fundamentalmente, esses Estados continuam existindo, claro. Mesmo na União Europeia, eles continuam existindo. O que eles fizeram? Eles puderam, patrocinaram um processo de desregulamentação. O que eles puderam desregulamentar, eles desregulamentaram. O que eles puderam, desburocratizar, o que eles puderam desregular, o que eles puderam deslegalizar, o que eles puderam desconstitucionalizar, o que eles puderam flexibilizar, eles fizeram. Não é? No entanto, eles retiveram para si o quê? Eles retiveram para si áreas em que eles vão ter de agir. Segurança pública é uma delas. Moeda é outra delas. O que é que eles fizeram? Basicamente, o que eles fizeram foi, nós vamos criar marcos regulatórios. Nós vamos acabar com as antigas autarquias, nós vamos vamos operar com as agências reguladoras, daí que vem o conceito de agência reguladora, daí que vem a fusão do direito econômico com o direito administrativo, criando o direito da regulação, um novo direito da regulação. Os Estados vão, basicamente, definir 2 marcos ou 3 marcos regulatórios. Eu vou definir um marco regulatório na área social, vou definir um marco regulatório na área econômica. Ou seja, aqui são as fronteiras entre o público e o privado. Tudo que estiver dentro dessas fronteiras, vocês façam o que vocês quiserem. É livre regulamentação. Vejam, na visão keynesiana, tudo aquilo que não está proibido está permitido. Na visão que está surgindo no século XXI, o que é proibido? Só é proibido ultrapassar os marcos regulatórios fixados pelo Estado. Tudo que estiver dentro desses marcos é admitido. Com isso, a gente começa a perceber o quê? Se tudo que estiver dentro desses marcos é permitido, o direito costumeiro está de volta. Está de volta a lex mercatória. Os governos estão permitindo cada vez mais que bancos, cada vez mais que supermercados
tem os seus códigos de conduta para a defesa do consumidor. Nós vamos perceber cada vez mais que o padrão ISO, trabalhando com as normas técnicas da produção. Não sei se vocês sabem que o ISO vem de International Standardization, o ISO vem, Organization, o ISO é uma entidade privada que opera por delegação de governos, é uma entidade privada, não é? E hoje ela vale como tem, em alguns momentos ela passa a ter força de lei. Eu fui consultor da ONU na África Portuguesa, na área de reforma das escolas de magistratura de Moçambique, e a única condição que eu tive de atender é se eu operava com o padrão ISO, não é? Em matéria de computação. Veja, o que eu estou querendo dizer? Vou também admitir uma situação de pluralismo jurídico, porque vão prevalecer também aí o direito da integração regional, tipo Mercosul, tipo NAFTA, tipo União Europeia, ou também o direito econômico internacional, que é o antigo direito público internacional, e por aí afora. Não é? Então, o que eu estou querendo dizer é que, nesse sentido, o que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber, nesse sentido, Lucas, esse quadro, se puder, nós vamos começar a perceber, não é? Fundamentalmente, esse quadro que vocês estão percebendo. Nós estamos entrando num momento de tensão entre a ordem existente, o poder existente e a ordem desejada. A ordem desejada, a ordem na qual nós nos formamos, era a ordem baseada na ideia de legalidade, de soberania, de monismo jurídico. Essa ordem tinha uma relação tempo-espaço. O espaço era um espaço territorial articulado por meio dos governos nacionais. O tempo era um tempo linear. É o tempo do processo civil. Não é? É o tempo em que eu protocolo uma ação, é o tempo em que essa ação é distribuída para um cartório, há um cartório, é o tempo em que a outra parte é intimada, é o tempo em que ela tem um prazo para apresentar a sua defesa, é um tempo em que eu tenho para apresentar um prazo para apresentar as minhas contrarrazões, é um tempo que a gente vai pedir uma peritagem, é um tempo de um despacho saneador, e quando a gente acha que o juiz vai julgar, é o tempo das férias dele. Quando a gente acha que ele vai julgar quando voltar de férias, é o tempo da greve dos serventuários judiciais. Quando finalmente ele julga, nós começamos o processo no duplo grau de jurisdição, na segunda instância. Essa ideia é uma ideia de um tempo que foi para o espaço. Essa ideia de espaço é uma ideia de espaço, desculpe a redundância, que também foi para o espaço. E esses atores, partidos políticos, são decadentes, sindicatos, hoje eu dei uma aula mostrando que nós estamos vendo uma crise do sindicalismo, na Europa inteira, infelizmente não está aqui, eu já levei para o escritório lá na frente da minha casa, mas, para vocês terem uma ideia, a média de alguns países europeus de desfiliação sindical entre 1996 a 1988, alguma coisa assim, já é de 63%. Os sindicatos europeus estão se desmininguindo, porque no momento em que vocês têm a decisão tomada em termos internacionais, há uma internacionalização da economia, as lutas sindicais situadas nos espaços locais perderam sentido e, com isso, os sindicatos estão perdendo a razão de ser. O que é que nós estamos percebendo? É que, cada vez mais, nós vamos ter de focar a nossa leitura exatamente para a abertura comercial. Abertura comercial quer dizer a abertura que os países vão tendo de fazer da sua economia para que não sejam como a Coreia do Norte ou como a Líbia, países fechados, e comecem a trabalhar num contexto de integração econômica. Esse contexto se rege por um valor baseado numa, vamos dizer, num conceito de racionalidade material, num conceito weberiano de racionalidade material, que é a ideia de eficiência. A nossa formação valoriza muito a ideia weberiana de racionalidade lógico-formal. Só que hoje os mercados querem trabalhar com a ideia de se constituir uma ordem jurídica cujo primado não é um critério de constituição, mas é um critério de eficiência. É um critério de um direito que valoriza a integração econômica, ou de uma ordem jurídica que vá se situar dentro de uma dimensão pluralista, em que eu vou ter o espaço para o direito positivo, em que eu vou ter o espaço para a lex mercatória, em que eu vou ter o espaço para o direito costumeiro, em que eu vou ter o espaço para o direito técnico da produção, em que eu vou ter o espaço para o direito da integração regional, em que eu vou ter o espaço para a integração do direito econômico internacional e por aí vai. Isso é um espaço cada vez mais regido por uma relação tempo e espaço, o tempo real online e o espaço transterritorial, o espaço articulado via mercados globais. E os novos atores constituintes são empresas, ONGs, organismos multilaterais e escritórios. Para terminar as minhas 4 aulas, o que eu quero dizer é que nós não podemos deixar de ter em mente, nós no campo do direito, vocês estudantes e nós professores, o Lucas e eu, não podemos deixar de ter em mente
que nós temos de ter uma formação interdisciplinar para entender as relações de causa e efeito que exigem de nós uma nova visão de mundo do ponto de vista do direito. Por quê? Porque, vejam, o que é que eu mostrei para vocês na aula de hoje? Nós tivemos, mais 10 minutos, nós tivemos uma transição do século XX para o século XXI. Isso nós vamos ver como é que ela se deu. Mas foi uma transição causada pela matriz energética do tipo de capitalismo que nós tivemos após a Segunda Guerra Mundial. Aquele capitalismo social-democrata, keynesiano, de concessão de direitos do trabalho, de criação do direito do consumidor, de valorização do direito da propriedade material, de valorização dos contratos tradicionais, tudo aquilo, de um modo geral, entrou numa crise a partir da crise do petróleo, que matou a matriz energética do capitalismo organizado. Tivemos, nos anos 80, um período de reestruturação do capitalismo, de reestruturação produtiva, e, a partir dali, nós vamos caminhar cada vez mais para uma recuperação de um capitalismo reorganizado, baseado em novas técnicas mais flexíveis de produção, baseado em alternativas para a energia, alternativas para motores que consomem muita energia fóssil, novas formas de produção baseadas na tecnologia, no eixo eletroeletrônico, e isso vai acelerando um processo de esvaziamento da relação tempo-espaço do século XX, criando uma nova relação tempo-espaço no século XXI. E isso nós vamos começar a perceber que, na transição do século XX para o século XXI, nós tivemos, portanto, em resumo, para terminar, novas tecnologias de produção, novas formas de organização, novos padrões de concorrência, um processo acelerado de integração dos mercados e ampliação das relações comerciais. Cada uma dessas mudanças, ou seja, novas tecnologias de produção, novas formas de organização, novos padrões de concorrência, integração dos mercados e ampliação das relações comerciais, cada uma dessas mudanças teve uma consequência. As novas tecnologias de produção tiveram como consequência novas relações econômicas mundiais. Isso mudou o direito público-privado e mudou o direito público. Eu sou de uma geração, eu fui assessor, sem ser oficial, de um ministro das Relações Exteriores, que não era do Itamaraty, e quando nós entramos na sala do Itamaraty, quando ele assumiu no dia da posse, eu vi o mapa mundi do Alexandre Guzmão, é uma sala linda, e vi lá uma frase do Rio Branco, e disse, o Rio Branco dizia, e eu aprendi, que território é poder. E esse ministro, que era um banqueiro, dono do Itaú, disse o seguinte, não, professor Faria, isso está errado. Hoje, na sociedade informacional, isso foi no dia 15 de março de 1985, eu não me esqueço, até porque eu tinha um filho que estava no Einstein também, na UTI. Não esqueço pelos dois motivos. Ele disse, tecnologia é poder. Território está deixando de ser poder. Território está deixando de ser poder. Tecnologia é poder. Veja o que vai acontecer com o sistema bancário. E aconteceu. O Itaú foi para o primeiro lugar, o Bradesco foi para o segundo lugar e o Unibanco foi para o terceiro lugar e depois se fundiu. São os bancos que, de certo modo, investiram em tecnologia, enquanto os outros continuaram achando que as agências para descontar café, financiar a lavoura de café e descontar duplicata, iria continuar. Vejam, o que nós vamos ter com novas tecnologias de produção são novas relações econômicas mundiais, e isso vai exigir uma nova ordem jurídica em direito público e em direito privado. Novas formas de organização abriram caminho, provocaram novas relações intergovernamentais. E isso vai exigir um novo direito do Estado, um novo direito constitucional. Novos padrões de concorrência. Isso vai gerar o quê? A necessidade de novas relações de força entre os grupos sociais. A política vai mudar. Nós vamos ter novas formas de atuação política. Depois eu falei numa mudança que foi a integração dos mercados. Isso vai gerar novos horizontes de poder. Como é que nós vamos controlar? Quais são esses horizontes e como nós vamos controlar? Por fim, eu mencionei a ampliação das relações comerciais. E isso está exigindo novas reformas dos Estados nacionais, como aquelas reformas constitucionais que eu mencionei há 2 minutos. Agora mesmo, para terminar, o que eu quero dizer a vocês é que nós também podemos, num determinado momento, perceber o quê? Que as empresas mundiais foram comprando as fábricas nacionais. No Brasil, isso fica claro. Na América Latina, isso é um pouco lento, mas em outros países europeus é a mesma coisa. Quer dizer, se vocês forem para alguns países europeus, vocês vão perceber que a economia local é uma economia regida e tocada por empresas mundiais. O que eu quero dizer com isso? A internacionalização provocada pelo processo de fusão e incorporação
vai levar à desnacionalização da economia. E isso vai abrir caminho para o policentrismo decisório na economia. Quer dizer, cada vez mais nós vamos ter de lidar com decisões policêntricas. Quer dizer, cada vez mais nós vamos ter de lidar com organismos multilaterais para cada tipo de sistema que nós temos na economia mundial. Para a área financeira, nós vamos ter um sistema. Para a área de moeda, nós vamos ter o Banco de Compensações Internacionais sediado na Suíça. Para comércio, nós vamos ter a Organização Mundial do Comércio. Para a saúde, nós vamos ter a Organização Mundial da Saúde. Para finanças, nós vamos ter Banco Mundial. Para crédito, nós vamos ter o CDE. Para moeda, nós vamos ter o Fundo Monetário Internacional. Para a saúde, nós vamos ter a Organização Mundial da Saúde. Ou seja, nós vamos começar a perceber, não estou falando em globalização do direito, mas eu estou falando em pluralismo funcional. Nós estamos começando a perceber o quê? Que organismos multilaterais vão tentar trabalhar num processo de integração dos direitos regionais, harmonizando, unificando os direitos em cada um dos segmentos da economia. E isso vai gerar um policentrismo decisório. Segundo, eu estou dizendo isso para vocês que cada vez menos o parlamento cada vez mais é uma questão de tiririca. O parlamento é cada vez menos uma questão de iniciativa legislativa para valer. Cada vez é mais questão de centrão, de Ciro Nogueira e de tiririca. Não é? O que eu quero dizer com isso? A política não está gerando mais em torno do Estado. Hoje, a política está gerando em torno de novas formas de atuação territorial. Eu não sei se vai ser votado ou não a PEC da vingança, mas o deputado que apresentou foi meu aluno de graduação e pós-graduação, Paulo Teixeira. O Paulo Teixeira é um aluno que eu tive lá no passado e que, quando quis fazer política, foi fazer política no parlamento e é deputado pelo PT até hoje. Os meus alunos que fazem política nos últimos 10 anos vão fazer política não como candidatos a vereador, a deputado estadual, deputado federal, vão fazer em ONGs. Eu tenho uma quantidade muito grande de alunos com uma posição muito crítica de esquerda que querem fazer política em ONGs, não é? Porque eles sabem que as ONGs são hoje um canal para uma ação mais eficiente do que os partidos políticos. Portanto, a desestatização da política significa, num determinado momento, que ela não gira mais em torno apenas e tão somente para me candidatar a vereador, para me candidatar a deputado estadual, para me candidatar a federal, para me candidatar a senador, como é a família Bolsonaro. Ela vive às custas de uma época em que a política girava em torno dos parlamentos. Ela não gira mais em torno dos parlamentos ou em torno das prefeituras e dos governos estaduais. Em terceiro lugar, o que nós estamos percebendo cada vez mais é o quê? A globalização internacionalizou os campos jurídicos. Não adianta, hoje nós temos claramente campos jurídicos internacionalizados. Os grandes escritórios hoje, quando fazem, isso a gente vai discutir em sociologia jurídica, quando fazem uma seleção dos seus advogados júniores, a primeira coisa que eles fazem é mandar estes advogados selecionados a estudar na Inglaterra ou estudar nos Estados Unidos, para que não tenham mais os vícios que eles aprenderam na São Francisco, na PUC, etc, etc, etc. Eles têm que trabalhar com uma visão de mundo cosmopolita. Eles vão precisar entender de direito positivo brasileiro para tirar a carteirinha da OAB. Muitos depois vão simplesmente esquecer o que tiveram com a carteira da OAB, porque vão trabalhar nos escritórios que se relacionam com as grandes firmas americanas do direito, não é? Os Baker e Mackenzie da vida. Isso é aquilo que alguns sociólogos do direito, como Yves Desalé, que é um sociólogo do direito francês, e o Brian Gart, que é o chefe de pesquisa da American Bar Association, da OAB americana, chamam de dolarização do conhecimento jurídico. Quanto maior é a velocidade da globalização, mais o conhecimento jurídico globalizado. Maior é a influência do direito anglo-saxônico em cima do direito franco-românico. Está havendo uma colonização do direito franco-românico pelo direito anglo-saxônico. E esse é um processo que, por exemplo, no governo Fernando Henrique, no segundo mandato, era admitido publicamente. Queiramos ou não os nossos civilistas, queiramos ou não os nossos professores de romano, lá no governo Fernando Henrique, no segundo mandato, o presidente do Banco Central, Arminio Fraga, dizia exatamente isso. Se nós não reformarmos, microeconomicamente falando, a legislação brasileira financeira dentro de uma ótica anglo-saxônica, nós não teremos capitais para financiar o desenvolvimento brasileiro. Eles não vão se sentir atraídos a operar num processo jurídico onde a nossa arquitetura jurídica é ultrapassada, ritualizada, burocratizada, que vai fazer com que nós tenhamos tribunais como os nossos. Há um desenlaçamento entre o Estado e o direito. Quer dizer, nós começamos a perceber entidades não estatais produzindo o direito. Isso tudo vai levar, para terminar, para valer, agora, a uma exaustão dos conceitos jurídicos tradicionais. Os conceitos jurídicos tradicionais estão se exaurindo.
E a velocidade de exaustão dos conceitos jurídicos tradicionais, ela não está sendo acompanhada pela nossa capacidade na universidade, pela capacidade do Departamento de Direito do Estado, que é responsável por direito constitucional, pelo departamento do qual eu sou chefe, Filosofia e Teoria Geral do Direito, pelos outros 8, 7 departamentos da faculdade, nós não estamos tendo capacidade de repor, não é, os conceitos que estão sendo sucateados pela velocidade da aceleração do processo schumpeteriano de destruição criadora, pela velocidade do ciclo de rotação dos capitais. O que eu quero dizer, em outras palavras, isso não passei para o Lucas, não é? Há uma exaustão dos conceitos jurídicos tradicionais, que se dá numa velocidade maior do que a capacidade de reposição da ciência do direito. Nós estamos verificando hoje que nós estamos cada vez mais, não é, trabalhando com comunidades epistêmicas. O que quer dizer isso? Nós cada vez mais temos o ensino de massa, naquele ensino típico do Lago São Francisco, onde a gente enche a sala, junta com aquelas salas todas, e aquilo vira uma aula no padrão francês tradicional, e depois a gente permite que os alunos, como no padrão francês, o catedrático vai lá, dá uma aula e deixa depois que os seus assistentes deem os seminários. Nós vamos perceber que cada vez mais o aluno que sai do Lago São Francisco vai fazer uma GVLOL, vai fazer uma pós-graduação, vai fazer uma segunda faculdade, vai para os Estados Unidos, né? Porque ele quer aprender o quê? Ele quer aprender direito não com generalistas, mas ele quer aprender direito com os especialistas. Os especialistas formam uma comunidade epistêmica, epistemologia. A comunidade epistêmica é uma rede de pessoas especializadas numa área de conhecimento. A especialidade, hoje, não é? Essa especialidade no campo do direito, se traduz por competências reconhecidas por uma autoridade em matéria de produção de conhecimento no âmbito de uma comunidade que partilha crenças normativas comuns e princípios que fornecem uma justificativa para a ação de seus membros. O que eu quero dizer com isso? Que nós estamos percebendo que cada vez mais nós estamos identificando comunidades epistêmicas, comunidades de especialistas, cada vez mais sofisticadas, cada vez mais com uma formação interdisciplinar, em áreas que cada vez mais vão sendo funcionalmente diferenciadas, se subdividindo em sub-áreas cada vez mais funcionalmente diferenciadas. Essas comunidades são a força motora para a criação e circulação dos conhecimentos por meio de práticas profissionais, por meio de departamentos da universidade, por meio de associações corporativas. Além de chancelar conceitos e categorias jurídicas, as comunidades epistêmicas avocam para si a última palavra em matéria de verdades científicas e arbitragem. E aí vem a minha grande surpresa como sociólogo do direito, como filósofo do direito, como teórico do direito, é que, se eu disse a vocês que há uma exaustão de conceitos jurídicos tradicionais, numa velocidade que nós não estamos conseguindo repor, a grande surpresa, e não sou eu quem diz, não é? É a literatura inglesa e a literatura americana, é que com o avanço da transterritorialização dos mercados, nós estamos começando a perceber que no campo do direito surgiram 3 comunidades epistêmicas, principalmente em matéria de direito transnacional. A dos práticos do direito, a dos teóricos do direito e a dos sociólogos e filósofos do direito. A dos práticos do direito, basicamente, é a dos escritórios americanos e ingleses. Estão varrendo os escritórios europeus tradicionais dentro de uma perspectiva franco-românica. Depois, a dos professores de teoria do direito e de filosofia do direito. E, finalmente, a dos sociólogos do direito. Eu que sou hoje titular da área de sociologia, mas venho da área de filosofia, minha formação é interdisciplinar, hoje nós lidamos o quê? Com pesquisas, com estatísticas, nós lidamos com uma série de identificação de problemas. Os filósofos e os teóricos do direito, como o professor Campilongo, como o professor José Reinaldo, lidam com questões éticas e morais. Eu, o Lucas, o Orlando Vilas Boas e o Jean Paul, nós lidamos com a identificação dos gargalos estruturais. Quer dizer, nós lidamos em identificar problemas. Nós somos mais arquitetos do que engenheiros. Os juristas tradicionais são mais engenheiros do que arquitetos. Tem uma forte influência kelseniana, partem do geral para o particular, da ponta do sistema para a outra ponta do sistema. Nós trabalhamos na identificação de gargalos. A nossa função é apontar os gargalos, identificar os gargalos e estimular os teóricos do direito a tomarem consciência. Foi o que eu procurei fazer nessas 4 aulas, pedindo desculpas por ter todas as aulas, a matéria é muita informação, eu tenho muita informação para passar, mas pedindo desculpas a vocês pelos 10 minutos
de estouro que eu sempre dei, porque eu acho que um bom professor de primeiro ano, numa disciplina tão interdisciplinar como Sociologia do Direito da Constituição, que é uma disciplina curiosíssima, porque vocês tiveram Sociologia da Constituição sem ter tido Direito Constitucional, ou seja, vocês tiveram Sociologia da Constituição sem saber o que é a Constituição. A ideia foi exatamente preparar vocês criticamente, ampliar os horizontes, fazer com que vocês não comprem pelo valor de face aquilo que os professores dizem. Essa é a função da sociologia. Ela tem uma atitude eminentemente de identificar situações de gargalo estrutural. Ela procura o tempo todo nos dar essa dúvida metódica, levantar a mão, discutir, não concordo com o que está sendo dito, não concordo com aquela, vamos dizer, verborragia rui-barbosiana. Amanhã eu teria que dar uma aula sobre Oliveira Viana, que critica aquela verborragia rui-barbosiana muito, vamos dizer, retórica, não é? Nós temos de tomar muito cuidado com os vícios de uma, vamos dizer, metodologia pouco precisa dos cursos tradicionais de direito. Na sociologia do direito, a grande preocupação, tanto que a minha formação, a minha disciplina na pós-graduação é sobre metodologia da ciência do direito, não é? A ideia é exatamente essa. Quanto maior for o nosso rigor como aluno, mais nós aprendemos. Mais crítico nós nos tornamos, mais nós vamos, num determinado momento, perceber a necessidade de continuar estudando e lançar o nosso olhar cada vez mais para outros departamentos da USP, para outras áreas, não é, de pesquisa que estão à frente da gente, inclusive trabalhando com a questão do direito. No meu discurso de posse como professor titular, em 1997, 98, eu ganhei a titularidade em 98, eu não me lembro quando eu tomei a minha posse. Eu disse o seguinte: se nós, na Faculdade de Direito, não fizermos autocrítica, a modernização do direito será feita por outras faculdades que não é de direito, e será feita por outras entidades de pesquisa que não são jurídicas. Eu vejo o SEBRAP há muito tempo crescendo com o núcleo Direito e Democracia. Claro que aquele grupo do SEBRAP foi quase todo ele montado pelo Marcos Nobre, que foi meu aluno, é professor da Unicamp, é o presidente do SEBRAP, mas hoje uma parte significativa daquele grupo é formada por ex-orientandos meus de pós-graduação. Eu mesmo procurei, de certo modo, trabalhar, não é, dentro do possível, com uma visão interdisciplinar. E foi isso que eu tentei, nessas 4 aulas, passar para vocês. É muito rico o campo temático de uma sociologia da Constituição. Vocês têm 3 professores, eu, o professor Lucas e o professor Celso Campilongo, cada um com uma visão. E eu acho que a escolha que vocês fizeram, eu espero que vocês tenham gostado das minhas aulas, mas eu acho que a escolha que vocês fizeram, certamente porque o professor Campilongo é um excelente professor e o professor Lucas também é um excelente professor, tudo isso dará para vocês uma visão mais crítica e uma massa de informações para que vocês comecem, no segundo ano, a começar a perceber que, às vezes, vocês têm professores que falam certas coisas, mas a visão de mundo dele, curiosamente, não é uma visão de mundo, ou estão lendo textos, ou estão sugerindo textos, em que os autores têm uma visão de um mundo que passou, de um mundo que ficou no passado. No campo do direito de teoria do Estado, no campo do direito constitucional, no campo da filosofia do direito, no campo da introdução do direito, isso é particularmente importante. No campo do direito público, isso é particularmente importante. Para onde vai o direito público, isto é, para onde vai o direito administrativo, para onde vai o direito constitucional, no momento em que o princípio da soberania, que não vai desaparecer, mas está sendo relativizado. Para onde vai o direito público, no momento em que nós temos uma transferência de parte da titularidade de produção do conhecimento jurídico e dos institutos jurídicos, dos limites de um território, dos governos nacionais, dos limites de um território, para organismos multilaterais que não são controlados democraticamente. São essas as questões que eu passei para vocês. Agradeço a atenção que vocês me deram. Desejo a vocês boa sorte, peço a vocês que se cuidem e tenho sim biografia para dar. Eu vou, se vocês me permitirem, eu sugiro 2 textos. De saída, eu sugiro 2 textos meus em que eu sistematizo um pouco essas questões. Um desses textos se chama Direito e Conjuntura. É um livro que foi publicado pela Fundação Getúlio Vargas, nos tempos em que eu dava aula na Fundação. Eu estou voltando para a Fundação Getúlio Vargas da aula, e eu discuto teoricamente essas mudanças. Eu discuto, a partir da sociologia do direito, como é que essas mudanças surgiram, por que elas foram feitas. Não é? É um livro pequeno, fácil de ser lido. Eu, durante muito tempo, trabalhei como um sociólogo americano, um sociólogo catalão, um sociólogo basco, né? Daniel Innerarity, né, formado na Alemanha.
eu produzo alguns artigos, depois eu vou vendo a repercussão dos artigos, vou aprofundando, e com isso o texto sai um texto mais fácil de ser lido e não vira um texto pernóstico. Então, esse primeiro livro é um livro chamado Direito e Conjuntura, é um livro em que eu mostro os conceitos jurídicos para a gente entender essa transferência do século XX para o século XXI. E depois da crise financeira, eu retomei essa mesma discussão e aí eu fiz uma releitura. Essa releitura gerou do livro Direito e Conjuntura, que era a disciplina que eu dava na GV, na pós-graduação, gerou um livro chamado Direito e o Estado depois da crise. A crise que me refiro é a crise financeira de 2008. Para vocês entenderem em que medida esse processo de globalização foi detido pela crise financeira quando quebrou o Lehman Brothers. Não é? Naquele momento, a grande dúvida é, será que a globalização chegou a uma situação limite ou os Estados vão voltar a trabalhar no sentido de evitar novas quebradeiras de bancos, ou será que a globalização vai ultrapassar essa crise? No primeiro momento, lá em 2008, 2009, 2010, a estimativa que os sociólogos e cientistas políticos faziam é que a globalização tinha chegado a uma situação limite e que, a partir daí, nós teríamos novamente a afirmação dos Estados nacionais. Mas não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, a globalização se revelou mais resiliente do que a capacidade que os Estados nacionais imaginavam ter. Então, o meu texto é uma análise, vamos dizer, da reação que nós tivemos dos Estados abrindo caminho para novas formas jurídicas depois da crise financeira de 2008. Só que aí eu vou fazer uma proposta para vocês. Na realidade, esse livro foi publicado pela primeira vez em 2012 e depois ele foi publicado pela segunda vez em 2011, e a segunda vez foi publicado em 2013. A primeira edição, eu mesmo não gosto dela. Eu acho que a primeira edição foi uma edição que eu tive de fazer num período um pouco difícil, particular, difícil da minha vida, com problemas domésticos, de doenças e coisas desse tipo. Mas quando esses problemas eles acabaram, eu refiz esse livro, eu reestruturei esse livro inteiramente. E esse livro eu tive, por uma questão de honestidade intelectual, eu tive o cuidado de manter o livro, manter o título. Mas não é o mesmo livro. É o livro, vamos dizer, muito revisto, muito ampliado. Aquilo que o Raimundo Fauro fez nos Donos do Poder, ele entregou um livro com 200 páginas, depois ele fez a segunda edição com quase 900. Esse livro, claro que eu não exagerei, mas eu tinha feito um livro com 80 páginas, eu publiquei um livro com 140 páginas, 160 páginas, e esse livro é um livro do qual eu me orgulho muito, porque esse é um livro bastante consistente, ganhou o Prêmio Jabuti de 2012 de literatura, e eu acho que esses dois livros, eles, de certo modo, mostram para vocês o que eu tentei dizer nestas aulas. Eu tenho publicado, nos últimos tempos, vários outros textos. Os meus textos mais abertos são publicados no blog O Estado da Arte, e publiquei 2 livros recentes. Um saiu no ano passado, chamado a Liberdade de Manifestação do Pensamento. Eu sempre... Com licença. A liberdade de expressão e as novas mídias. E as novas mídias. E o outro é engraçado, mas estou cansado, não consigo lembrar o meu título do meu próprio último livro. E o outro livro é Corrupção, Justiça e Imoralidade, ambos pela editora Perspectiva. Não é? E agora deve sair, estou negociando um livro que são os meus artigos publicados no blog do Estado da Arte sobre as questões do Estado e o direito, as questões das liberdades fundamentais no contexto de pandemia e no contexto de austericídio fiscal. Quer dizer, o termo é de um colega meu da Universidade de Coimbra, Antônio Casimiro Ferreira, que é um daqueles que foi estudar exatamente aquilo que eu mencionei na aula de hoje. Os estados que mais caminharam na linha de implementar políticas de austeridade fiscal foram os estados pegos com mais despreparo quando veio a pandemia. Eles tinham privatizado os hospitais públicos, tinham privatizado os planos de saúde, eles estavam despreparados para dar conta da pandemia. E, nesse momento, portanto, eu tento fazer uma espécie de um estudo de caso, jogar essas ideias a partir da crise de saúde pública. Quer dizer, eu venho de uma área teórica, a minha, vamos dizer, formação é uma formação teórica, e, de vez em quando, fruto um pouco da minha experiência como alguém que frequentou a vida inteira uma redação de jornal, eu vou ter começando a me desligar agora, até por questões de saúde, mas até o dia da pandemia, eu almoçava todos os dias na redação dos maiores jornais brasileiros, ficava 4 horas lá, tinha uma sala, acompanhava tudo aquilo, né, e aquilo faz com que a gente vá lidando com os fatos de uma maneira mais, vamos dizer, cuidadosa. Então, o que eu fiz nesse livro que está para sair, deve ser Letra Jurídica, editora,
fundamentalmente, é uma tentativa de incorporar a discussão que eu fiz nesses dois textos, nesses dois livros, que são livros fortemente teóricos, não é? Num livro mais analítico, que é tentar ver como é que a gente pode analisar a crise da pandemia, o governo Bolsonaro. Quiser um livro mais de intervenção, a gente chama de livro de intervenção, e não um livro mais teórico. Os dois livros mais teóricos são esses que eu mencionei para essa discussão que eu apresentei a vocês. Lucas. Bom, queria agradecer em nome de todo mundo, alguns deixaram aqui os comentários, e desejar a sorte de vocês pegarem o professor Faria para terem aula ano que vem de Sociologia Jurídica. A gente só teve o aperitivo aqui, 4 aulas, e dizer da importância dessas aulas para todas as matérias que vocês forem ter na faculdade, né? Na verdade, é Sociologia da Constituição, mas tudo que o professor Faria disse nessas 4 aulas serve para qualquer área do direito pelas quais vocês se interessem ao longo da faculdade, e vocês entrarem nessas áreas depende muito de vocês buscarem literatura além daquilo que os professores passarem. Então, como o professor Faria comentou, muitos professores ainda não chegaram a essas questões as quais vocês já foram apresentados agora no primeiro ano. Então, vocês têm que correr atrás a partir dessa orientação aí do professor Faria, que ainda bem foi feita no início da faculdade para a maioria de vocês aqui que acompanharam a disciplina, né? E semana que vem, então, a gente começa o último bloco com o professor Campilongo. Queria lembrar para vocês começarem a ler também o livro do professor Campilongo, Interpretação do Direito e Movimentos Sociais. Tá bom? Mas a gente se vê de novo semana que vem. Eu queria agradecer a todos vocês, a atenção que vocês me deram. E só lembrando, eu comecei a minha carreira dando aula no 5º ano. Eu comecei a perceber que os alunos vinham com uma formação tão deformada que, num determinado momento, aquilo mereceria uma análise crítica. E essa análise crítica me fez perceber que descer do 5º para o 1º ano era a melhor coisa. Então, durante muito tempo, eu fui professor de introdução. Eu carreguei o curso de introdução durante... O professor Gofredo me liberou para fazer o que eu quisesse. Devo muito a ele. Sou muito grato a ele por fazer isso. E o professor Reale, com quem eu também trabalhei, aceitou que eu largasse a assistência a ele. E quando veio a obrigatoriedade de uma disciplina de Sociologia Jurídica, eu acho que eu já mencionei isso a vocês, professor no Rio, Joaquim Falcão, e eu aqui em São Paulo, fomos correndo, eu fui para os Estados Unidos, ele foi para a Suíça, fazer um curso rápido, um curso intensivo de lato sensu de Sociologia para poder enfrentar essas questões. E, desde então, eu trabalhei com as agências de fomento à pesquisa na orientação de mestrado, doutorado, de reformas de currículo, avaliação de faculdades de direito, e chamo muito a atenção de vocês para isso. Não é? Hoje, no tempo em que eu coordenei a pós do Largo São Francisco, já deixei isso faz uns 20 anos, naquele tempo, de cada 3 alunos do Largo São Francisco que se formavam, 2 queriam fazer ou uma pós-graduação ou uma segunda faculdade. Eles saíam com a consciência de que o curso de graduação era um curso necessário, porém não suficiente. E eu espero que vocês, quando eu desci para o 1º e agora eu sou professor do 2º ano, eu pude perceber claramente como é importante vocês terem essa discussão ou no 1º ou no 2º ano. Eu não tive essa discussão. Eu terminei o meu livro de memórias, não tenho editor ainda, mas eu fazia uma coisa que eu acho que eu me orgulho muito. Isso vai me dar muito problema quando o livro for publicado. As aulas do 1º ano que eu tive eram tão chatas, tão medíocres, que eu cabulava essas aulas. Naquele tempo, 1968, que foi o ano em que eu entrei, maio de 68, todos vocês já ouviram falar, a faculdade foi ocupada, Paris foi posta em chamas, etc., etc. Eu largava as minhas aulas de Direito Civil e largava as aulas de Direito Romano, que eram muito fracos, e corria para assistir às aulas na Faculdade de Filosofia, na Rua Maria Antônia, do Florestan Fernandes e de outros professores, né? O professor Jeremias, de Metodologia, o professor Florestan Fernandes e outros professores. O próprio professor Fernando Henrique, que naquele tempo estava em Nanterre, mas às vezes vinha para o Brasil e dava uma outra aula. E, portanto, é isso que eu gostaria que vocês percebessem, até essa ideia de universidade, até essa ideia de liberdade, da gente sentar, conversar, trocar informações e abrir, descortinar, abrir a nossa cabeça. É isso, gente. Tenho que dar aula amanhã cedo, preciso descansar um pouquinho. Eu dei muita aula hoje. Quando a gente voltar para a faculdade, a gente vai se cruzar, vai ser divertido a gente ter de se identificar. Não, olha, eu fui seu aluno, porque com esse sistema de 3x4 não dá para a gente saber quem foi e quem não foi. E espero até lá ter tirado essa barba que eu tenho,
mas essa barba foi apenas uma forma de protesto contra ficar na pandemia e foi também para esperar a minha neta, porque é uma das coisas que eu tinha. Eu demorei para ter uma neta, mas ela chegou e eu queria que ela puxasse. E hoje ela faz exatamente o que ela me vê, a primeira coisa que eu tenho é ela puxar. Mas como ela vai crescer e está doendo, quando vocês me virem entrar na faculdade, eu espero estar sem barba. E aí a gente vai poder sentar, tomar um café e conversar melhor. Gente, um abraço a todos vocês. Obrigado, professor. Muito bom o curso, viu? Boa noite. Muito obrigada, professor. Obrigado a vocês. Obrigado, Boa noite, professor. Boa noite. Tudo de bom. Muito Boa obrigada. noite. Boa noite. Lucas, Seu neto vai cobrar. Agora vem um outro neto, vai ter que deixar a barba para o outro. não também. chegou ainda, não chegou não. O pai e a mãe estão dizendo que já estão fazendo esforços. Não estão medindo esforços. Ah, mas tem que manter, então ele tem o direito também a barba. Ainda não há gravidez, mas estão medindo esforços. Então tá bom. Tá bom. A gente Lucas, se muito vê. obrigado pelo curso. Obrigado. E espero que tenha valido e depois você me dá o feedback. Muito. Com certeza. E o que eu ia dizer? É isso. Basicamente isso. Lembrei de um artigo que eu vou passar para o senhor aí sobre o tema da aula e um livro sobre o Gilberto Freire, que eu não sei se o senhor conhece, aí, uma biografia, que eu acho boa também. Vou Qual passar é? no e-mail. É da Maria Lúcia Buck. Não conheço. Eu cheguei lá em Oxford, acho que no dia que eu cheguei eu assisti uma palestra dela e do Peter Buck, né? E ela é brasileira, publicou pela editora da Unesp uma biografia bem interessante dele. Sim. E eu tenho aqui em arquivo eletrônico, vou passar para o senhor aí. Maravilha. Tá bom? E a gente Maravilha. se vê. Bom, deixa. E se fala aí. Bom Começar. descanso, Eu até amanhã. às 15, 5h30 hoje. Vou dar uma aula das 7h30 às 10h30. Preparar essa aula de hoje em função da especificidade do tema. Preparar a aula de amanhã também. Escrever um editorial e coisas do gênero. Não, pior, eu dei aula outro dia à noite e eu fiquei sonhando que eu estava mudando o slide. A noite inteira eu fiquei mudando o slide na minha cabeça. Esse é o perigo. Eu já passei por isso. Eu já acordei dando seminário. Já acordei discutindo com os alunos algumas passagens do Weber, né? Ou algumas passagens do Durkheim. E no sonho nada tem solução, assim, porque nada fica claro, e você continua e vai até acordar. É assim. É isso aí. Bom, uma boa noite para vocês. Tchau, tchau. Tchau para vocês. Até. Professor, Oi, Leonardo. tudo Pode bem? falar. Posso? Desculpa, eu não queria atrapalhar a sua Não, conversa pode com o professor falar. Faria. Eu cheguei a assistir o começo daquela aula que o senhor falou, que o senhor tinha comentado sobre aquele artigo que eu mandei, só que acho que o senhor recortou, porque eu não... A aula já começa direto